Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Emergência. Eu sou o Fernando e estou aqui com ele, meu fiel escudeiro, Dr. Rômulo Torquato. E aí, Rômulo, como é que você tá? Fala, Fernando, por aqui tudo tranquilo, cara. E estamos aí para gravar um episódio especial hoje com ele, né, Fernando? Lucas Jorge. Apresenta ele pra gente, Fernando. Quem é Lucas Jorge na sua segunda aparição aqui nesse podcast? Pô, o Dr. Luca dispensa comentários, né, aqui pra gente, mas ele foi meu R igual da residência, foi seu R menos, né? E hoje em dia, médico emergencista e fellow de emergências cardiovasculares lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E aí, Lucão, como é que você tá, meu irmão? E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Muito bom estar no episódio aí com vocês dois aí. Fer, meu R igual, o Rômulo, conheço ele desde 2022. A gente foi no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência lá em Floripa lá. Então, uma satisfação enorme estar aí com vocês dois. Show de bola, Lucão. E, cara, antes de começar, conta pra nós, Fernando, o que que você tá tomando por aí? Qual foi a arte que você inventou hoje? Porque teve método novo, não teve? Ó, eu tô tomando um coado aqui no V60, tá? No cafezinho do Moca Clube, Família Carolino, que é um catuai vermelho, é o que veio desse mês agora de maio. Perfil sensorial de maracujá, do cerrado e caramelo, muito bom. Mas eu tô com um método novo de passar café, né, Romo? Que é o expresso, cara. Eu tô com uma máquina de expresso manual. E tô apanhando pra caramba, viu? Você, melhor do que ninguém aí, que é o nosso expert barista, sabe o quão difícil é passar um expresso de qualidade, né? Eu passei aqui pra gente começar o episódio, já tomei tudo. Tava muito gostoso, mas, cara, expresso é outro nível. Se você tá aí querendo começar a tomar um café, e aí você fala assim, puta, peguei o café em grão, preciso aprender a moer, preciso aprender qual método passar, cara. O expresso tá lá em cima, assim. O tanto de coisa que você precisa se atentar para passar um bom expresso é surreal. Então, tô aprendendo aí, mas aos poucos o pessoal vai vendo aí a gente desenvolver esse método. E você tá tomando o que aí hoje? Cara, Fernando, tô com a minha xicrinha de café aqui. Tô tomando também um coado. Não fui pro expresso, né, cara? Que eu sei que a brincadeira do expresso, além de difícil, é caro, né? Você descobriu isso aí agora precisando de um moedor novo. Ah, você tem É, que aumentar os plantões aí. é, tem que pegar uns aliados lá no Vila Maria, viu? Mas, cara, tô tomando um café aqui da minha assinatura, da Unic Café. E tô hoje com um café produzido pelo produtor Paulo Teixeira, cara. Café de Andradas, acho que o Lucão conhece aí Andradas no sul de Minas. Café de torra clara, um cereja, o processo é um cereja descascado, mas o café é um catuai amarelo. Cara, um café muito bom, café bastante adocicado, tem umas notas de calda de laranja que ressalta bem ali no final, um retrogosto bastante marcante. Passei no V60 numa receita que eu gosto bastante e extraí ali um café pra mim e pra minha noiva hoje. E você, Lucão, conta pra nós que eu já vi essa xicrinha aparecer aí antes da gente entrar no ar, né? A gente bateu um bom papo aí, foi muito divertido. Mas conta pra nós, Lucão, o que que você tá tomando? Tô com minha xícarazinha aqui, a minha xicrinha aqui lá de São Tomé das Letras, lá do sul de Minas. Você falou que teu café é lá de Andradas. Andradas foi uma das primeiras cidades que eu dei plantão na vida como médico formado, lá em 2020. E eu tô com um café hoje aqui. Eu tô com o Lima Café. É um café pro dia a dia. É um café, um blend, né? Que é uma torra média. Eu extraí também na V60. O produtor é o Eduardo Bianchi Junqueira Santos, lá de Poços de Caldas, próximo lá de Andradas. Então é um café também aí do sul de Minas aí, que tem uma nota sensorial. O nome chama Lima Café, porque a nota sensorial principal que tem lá é de Lima da Pérsia. Show de bola, Lucão. Depois eu quero um café desse aí de presente, viu? Pode anotar. Opa, com certeza. Cara, Fernando, e pra puxar o papo de hoje, introduza o tema aí. Ó, antes de introduzir o tema, Dr. Romulo, eu só queria falar uma coisa que a gente tem falado nos últimos episódios. Mais da metade das pessoas que escutam o nosso podcast não estão inscritos no nosso canal. Então, antes de dar continuidade aqui nesse episódio, por favor, se inscreva, que é importantíssimo pra gente, pra você não perder nada. E Rômulo, hoje talvez a gente vai entrar num papo meio polêmico aí. E a gente trouxe o Lucão aí pra conversar e a gente não falou pra ele anteriormente sobre o que que a gente ia conversar. E a ideia é que dentro da medicina de emergência, a gente tem muitos
pontos positivos. A gente sempre vem aqui, conversa entre a gente, né? Mostra aí as residências, traz os convidados para falar sobre a especialidade, mas a gente também tem muitos pontos negativos, né? Como a gente falou naquele outro episódio, né, que a gente falou se medicina de emergência era viver só de plantão e a gente expôs lá todos os pontos positivos que a gente tem relacionado à especialidade, a gente queria hoje falar um pouquinho sobre os pontos negativos. E é óbvio que aqui a ideia não é a gente desincentivar ninguém a fazer medicina de emergência, porque a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes são aí estudantes e médicos que querem fazer medicina de emergência, mas é a gente trazer a realidade, que isso é uma marca registrada aqui do nosso bate-papo, né? A gente sempre falar a verdade. E então hoje a gente vai também expressar um pouco de opiniões pessoais aqui de cada um, né? A gente trouxe o Lucão também para a gente ouvir dele, uma pessoa que conviveu bastante a mesma realidade que a gente, né? E óbvio que também tem esse viés que a gente vem de um mesmo lugar, a gente tem mais ou menos ali, viu as mesmas coisas, então a gente talvez considere alguns pontos positivos, pontos negativos que sejam semelhantes, mas a ideia é a gente falar a realidade da especialidade, né? E aí, para começar, eu já vou logo perguntar para você, Rômulo. Para mim, aliás, qual que é o ponto negativo principal para você da medicina de emergência? O ponto? Achei que essa pergunta foi muito direta, eu não consigo elencar um ponto, assim, de na lata, eu teria que ter jogado num quadradinho ali, elencar vários pontos negativos. Eu acho que tem muitos pontos negativos, cara, afinal nem tudo na vida é um mar de flores. Sou muito feliz com a minha especialidade, né, tô realizado com o que eu faço, mas tem coisas ruins, né. Deixa eu refletir, cara, não sei se eu consigo achar um ponto negativo exclusivo, cara. Pode ser alguma coisa que Tem você esteja pensando aí tem para uma para falar pra tem gente? uma coisa que é difícil na medicina de emergência, que não é só da medicina de emergência, mas é uma característica de especialidades muito amplas, né. Então, se eu pudesse fazer um paralelo aqui, quem talvez encontre a mesma dificuldade que nós, são os médicos da família e o pessoal da medicina intensiva. Afinal, essas 3 especialidades, elas têm uma pegada muito diferente com é uma pegada muito igual, com momentos diferentes do mesmo paciente. E é o que, cara? Eu acho que medicina de emergência ela é muito ampla. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. Porque hoje você pega um caso cardíaco, amanhã é um olho, depois de amanhã é uma intoxicação e, cara, é muito grande. Outras especialidades, mais o cara se especializa, mais focado é o conhecimento dele. Então, sei lá, o ortopedista ele já esquece tudo do restante que não for osso. Então, tá vomitando? Tô, não é osso, não é comigo, entendeu? Então o cara já é ortopedista, já restringe. Aí dali a pouco ele vira ortopedista em mão. Cara, pô, o cara tem que saber praticamente só de mão ali. É muita coisa? É muita coisa. Não tô menosprezando meus colegas ortopedistas especialistas em mão, até porque eles sabem muita coisa que eu não sei sobre mão. Mas o cara consegue limitar o foco dele. Já o emergencista, cara, é uma surra de conteúdo todo dia, né, todo plantão você se surpreende com alguma coisa, e acho que é assim também com os meus colegas da intensiva e da medicina da família, porque você não escolhe o que vai chegar pra você, sabe. Lucão, eu queria te fazer uma pergunta para a gente entrar nesse papo. Durante a sua residência, cara, teve alguma coisa ali do dia a dia da especialidade que quebrou sua expectativa, que não foi mais ou menos como você esperava e que você talvez, né, eh, pensando antes, sem conhecer a especialidade, achava que seria outra coisa e que você, puta, isso daqui eu não gostei tanto assim. O que que você pode falar pra gente, assim, um exemplo que te vem à cabeça? Assim, de experiência lá até do início da residência, que talvez ofereça mais novidades pra gente, né, do que do meio para o final, eu não me surpreendi muito não, porque eu já entrei muito bem balizado de como que era o cenário da medicina de emergência e como é que era habitualmente os serviços. Antes, quando eu de fato não sabia, eu fui conhecendo aos poucos conforme um amigo meu chamado Rafael Fregner, ele já era emergentista, já estava cursando e ele me conseguiu me paginar bastante coisa de como que funcionava a medicina de emergência. Então eu não caí de paraquedas na medicina de emergência, pensando que tudo foi novidade, que viver de plantão fosse uma possibilidade de ser um empecilho, reconhecimento financeiro, reconhecimento pessoal.
Então eu tinha mais ou menos um direcionamento e sabia como é que funcionava, né. Então, acho que de cabeça, assim, de bate-pronto, assim, eu não me lembro de nenhuma situação em que eu me deparei e falei: "Nossa, isso é muita novidade para mim, eu não sabia que seria assim". Acho que nesse momento eu não me recordo. Vocês estão na vantagem do tema que vocês já sabiam o tema antes, né. Então eu não tive acesso nem a esse episódio aí que vocês fizeram, e também não tive acesso também às informações que esse episódio seria sobre isso, né. Então vocês pensaram um pouco mais sobre essa possibilidade, né. Eu não tive tanto tempo assim para pensar, mas de bate-pronto, assim, eu não me recordo de nenhuma coisa que me deixou assim: "Ah, nossa, fiquei abalado agora aqui, fiquei aqui, estarrecido aqui por conta dessa informação que eu não sabia da medicina de emergência". Acho que quando a gente faz o processo seletivo, a gente, principalmente aqueles que têm entrevista de segunda fase, acho que quem está te entrevistando do outro lado tem uma expectativa que você tenha uma noção da onde você está se metendo, né, do que você está fazendo. Então, na época eu tinha me preparado muito bem para isso também, então não me surpreendeu muito a ideia da medicina de emergência. Eu vou Show de então bola. aproveitar, Ô, ó, espera aí Rômulo. então, agora espera aí que agora eu vou te colocar na saia justa também. Fernando, conta pra nós, pra você, qual que é o principal ponto negativo da medicina de emergência e durante a sua formação como médico emergencista, alguma coisa te surpreendeu negativamente? Rômulo, eu acho que algumas coisas, cara, e aí eu vou começar elencando uma das principais, assim, que eu vejo, cara, que é um grande problema, e aí eu não sei se é muito estruturalmente do nosso país em si ou, esteja mais relacionado à nossa unidade, mas à nossa especialidade, mas eu acho que o pronto-socorro é muito o patinho feio de qualquer hospital, assim, cara. E eu vejo isso como um grande problema, né? Porque quando você pensa na maioria dos serviços de saúde, a porta de entrada é o pronto-socorro. Então, a gente que é especialista, a gente sabe a diferença que faz quando um paciente ele entra pelo departamento de emergência e ele é bem manejado e ele é bem estabilizado, o quanto que isso facilita para melhoria de desfecho do paciente e até para o trabalho que existe das outras especialidades. Então, para um cara fazer um procedimento cirúrgico, ou para o cara ter um tempo de permanência menor dentro do hospital, né? Ou para ele, né, ter um desfecho melhor, assim, global como um todo. E aí, quando você começa a trabalhar, cara, e ter contato com pronto-socorro, você começa a ver que a maioria dos gestores, né, principalmente os não emergencistas, deixam o departamento de emergência de lado, né? É o que geralmente recebe a menor quantidade de recurso para investimento, é o que recebe a menor, os aparelhos, né, que estão lá descartados de outro setor, né? É o que recebe o menor dimensionamento de equipe. Então tá tudo bem, né? Se faltou um técnico ali, um enfermeiro ali no PS, o que não pode faltar, por exemplo, é no centro cirúrgico. O centro cirúrgico não pode parar de rodar, mas o pronto-socorro ele pode ser impactado. Então, isso é uma das questões que eu acho que ainda hoje existe muito no nosso país, em hospitais, não só hospitais de pequeno porte, mas hospitais de grande porte, que é o pronto-socorro ser deixado de lado. Então, assim, as pessoas entendem que o pronto-socorro não é algo que vai trazer retorno financeiro, né, para a instituição e que não vale a pena você investir. Então, isso é uma coisa que me deixa muito chateado da nossa especialidade, porque a gente que tá lá todo dia ralando e vendo o quanto que é importante todas as intervenções que a gente faz nesse paciente, que vai ter esse caminho de entrada pelo pronto-socorro, e aí você chega lá e você muitas vezes não consegue explicar a importância de você, sei lá, ter um ultrassom dentro da sala de emergência, porque o cara vai pagar, sei lá, R$ 100.000 num ultrassom só para a sala de emergência. Agora, muitas vezes, quando vão pedir alguma coisa assim para o centro cirúrgico, para UTI, é mais difícil de ter resistência. Mas para nossa especialidade, não. Para nossa especialidade, o pessoal nega muito na lata. É, eu acho que é o seguinte, né, Fernando, eh, eu acho que tem muito pronto-socorro para pouco departamento de emergência, né. Eu inclusive sou um forte adepto da gente tentar mudar um pouco essa nomenclatura para justamente trazer a importância do assunto, né.
Isso é um reflexo de um ambiente que sempre foi esquecido, né. Pronto-socorro ele nunca foi casa de ninguém, ninguém nunca abraçou essa guerra. Então, cara, sempre foi aquele setor do hospital que era passagem para a maioria das pessoas ou uma fonte de complementação de renda. Ninguém é uma palavra forte, porque conheço alguns aí da que vieram muito antes de nós, precursores da especialidade, que já compraram essa briga, mas de fato, assim, pontos isolados, pessoas, assim, fora da curva e que lutaram sozinha por muito tempo, mas no geral ninguém nunca comprou a briga do pronto-socorro, do departamento de emergência, sempre foram aqueles profissionais, assim, que tinha, um plantão por semana, um plantão a cada 15 dias, então o cara lá ia lá e tolerava aquele ambiente sobrecarregado, com fluxos mal definidos, sucateamento de recurso material, falta de recurso humano, então sempre isso foi tolerado, porque o cara não vive aquilo todo dia. A partir do momento que você cria uma especialidade que vive dentro desse ambiente, e pô, vocês que acabaram de sair da residência, vocês sabem muito bem o que é fazer uma residência de medicina de emergência e viver 3 anos enfiado dentro de um pronto-socorro, chega num momento que você não tolera mais essa bagunça e você quer brigar para que seja um ambiente mais saudável, em que os pacientes sejam mais bem tratados, a equipe tenha um ambiente de convivência melhor e acredito que com o crescimento da especialidade, cada vez mais médicos emergencistas assumindo posição de liderança e gestão, a gente deve ver essa mudança, porque a gente vê a importância e vive isso na pele, né. Fala aí, Lucão, dá sua opinião sobre isso. O setor da emergência, o pronto-socorro, ele nunca fecha a porta, né, ele é sempre quem está de porta aberta, então ele não tem limite de demanda, né. Então, se a UTI está lotada, não recebe paciente. Se o centro cirúrgico não tem sala, tudo bem, não vai rodar cirurgia. Agora, a sala de emergência não. Na enfermaria, se não tiver leito, o paciente vai ficar represado na sala de emergência. E a sala de emergência continua sendo a porta aberta de todo o acesso do sistema de saúde, principalmente um sistema que não tem funcionado tão bem, principalmente na atenção primária de prevenções, né? Que a gente lida com esse paciente na linha final dele, né? No setor de emergência para esse paciente. Então é um setor onde a demanda é altíssima e, de fato, a infraestrutura é uma infraestrutura muito precária. A gente vê, não é incomum estar num local onde você não tem monitores padronizados, como o Fernando falou, setores em que você recebe o resto, né, o que foi obsoleto, o que foi descartado de outro setor para poder estar lá. Não ter, às vezes, o melhor recurso, o melhor equipamento, talvez no centro cirúrgico aquele material que já não está mais servindo tão bem para a cirurgia, é o material que vai cair de sutura para você poder manejar lá na sala de emergência. E eu acho que o emergencista ocupando esse espaço, ocupando essa vaga, essa cadeira de gestor, de justamente pensar no fluxo do sistema, como é que funciona, e na distribuição de recurso, ele consegue valorizar um pouco mais. Pouco não, com certeza é um grande diferencial se você tem um gestor emergencista no serviço, porque você tem alguém gerindo o setor em que essa pessoa tem, querendo ou não, um carinho, um afeto. Ele faz aquilo muito porque ele gosta, porque ele quer, então ele tende a ver melhoria naquilo, ele tende a querer melhorar aquilo. Então acho que quanto mais emergencistas se formarem, mais vão sentar nessas cadeiras de gestão e acredito que seja um cenário que ele tende a pensar em longo prazo em uma certa melhora, mas a realidade que a gente vive hoje é essa. A realidade não é um mar de rosas, não é um ambiente em que a gente tem, eh, esse recurso aí de forma muito bem distribuída. E acredito que o Romo falou é verdade, justamente por não ter dono na época, né. Eu digo a época, porque é recentemente que a gente tem assumido esses serviços, né. Então, que a gente tem tido um reconhecimento maior, uma valorização maior da especialidade, uma visão melhor da parte da maior dos diretores dos hospitais que veem que a gente tem que ser gestor da nossa própria casa. Então, eu penso que a longo prazo, hoje esse é um problema, mas que futuramente ele tende a ser um problema que pode ser resolvido. Cara, e aí eu digo mais uma coisa sobre esse problema, eh, do setor em que a gente atua, né, pensando no pronto-socorro, no departamento de emergência em si como setor. Não sei de quem é a frase, mas é uma frase famosa, muito dita pelo meu amigo Gustavo, lá de Goiânia, que, cara, não existe emergência lotada, existe hospital lotado, né. E acho que a maioria dos gestores não entendem isso. A gente, como emergencista que vive lá dentro, a gente consegue entender que um departamento de emergência cheio não é culpa do departamento de emergência, é culpa de um sistema que não funciona. E o Gustavo
recentemente deu uma palestra que falou muito bem, todo sistema entrega aquilo que ele foi desenhado para entregar. Então a gente tem sistemas de saúde em que são mal dimensionados, você tem uma rotação muito baixa de leito e o reflexo de todo um hospital, ou até mais que isso, todo um sistema de saúde que não funciona, se reflete na lotação vamos chamar aqui de pronto-socorro para facilitar para a galera, mas se reflete ali na lotação do pronto-socorro. Então se o pronto-socorro está cheio, não é por culpa do pronto-socorro, não é falha do médico emergencista e não é falha, às vezes, do gestor do departamento de emergência do pronto-socorro. É falha do sistema, cara. É a UTI que não tem leito suficiente, é a enfermaria que não tem leito suficiente. E não tem leito suficiente por quê? Será que a gente está dando alta, demorando demais para dar alta? Será que a gente tem bons sistemas de deshospitalização? Será que as UTIs estão segurando por tempo demais o paciente? Será que a gente tem UTIs bem dimensionadas para o tamanho dos serviços? Então, toda essa falha, ela se reflete num pronto-socorro lotado, que daí um pronto-socorro lotado acaba tendo uma qualidade ruim de atendimento, equipes cansadas, e aí é muito fácil para o gestor apontar o dedo e falar lá, pronto-socorro lotado, setor ruim, setor que só dá prejuízo, mas ninguém se preocupa em fazer uma mudança sistêmica para esse serviço funcionar bem. E tocando nesse ponto da superlotação, eu vou trazer duas ideias aqui para vocês, e aí eu quero a opinião de cada um. Mas acho que a primeira é um pouco falar disso daí que você já estava falando, Rômulo, essa questão, né, de a superlotação no departamento de emergência, ela reflete uma superlotação hospitalar, né? E quando a gente pensa hoje nos sistemas, que a gente tem o sistema público, a gente tem o sistema privado, né? E hoje em dia a gente sabe que o sistema privado ele está muito atrelado ao ganho de capital, então não adianta, o hospital particular ali ele precisa, né, trazer dinheiro, né? Tem acionista, tem um monte de gente que está por trás e isso precisa acontecer. E quando a gente pensa no perfil de paciente que vai trazer dinheiro para um hospital, é o paciente que vai fazer, por exemplo, cirurgia, né? É o paciente que Da eventualmente oncologia. oncologia, né? Só que aí a gente não para pensar, né? Muitas vezes e isso é uma questão que me deixou chateado dentro da nossa especialidade. Por exemplo, as pessoas querem fazer o hospital ganhar mais dinheiro. Então, ele vai aumentar o número de pacientes fazendo quimioterapia, ele vai aumentar o número de pacientes fazendo cirurgia. Só que esses pacientes que vão sair do centro cirúrgico, eles vão para uma UTI e vão ocupar o leito do paciente que, teoricamente, está lá no pronto-socorro. O paciente quimioterápico, que faz quimioterapia, ele vai ter alguma complicação, eventualmente vai ter que ir para o pronto-socorro. E aí esses pacientes acabam ficando represados lá, né? E a gente não consegue dar vazão para ele sair do departamento de emergência e é um ciclo que se renova. E as pessoas só criam, né, o plano, vamos trazer mais dinheiro para o hospital, trazendo mais esse perfil de paciente, mas eles não pensam na consequência, né? E aí quem acaba sofrendo é a gente, que é muito disso daí que você falou, né? Esse sistema eh, hospitalar que está superlotado e não é só o departamento de emergência, né? Porque aí fica jogando a culpa em uma coisa só, né? Como se o departamento de emergência fosse ineficiente, né? Então, tá superlotado porque não consegue fazer as coisas e não é bem assim, né? Quando você tá lá com um paciente que fica, sei lá, 3, 4 dias esperando uma vaga de UTI, a gente sabe que a nossa especialidade e o desenho de um departamento de emergência foi feito para cuidar do paciente na estabilização, né? E a gente conseguir encaminhar o paciente para o recurso que é necessário, né? Então, quanto mais tempo ele passa dentro do departamento de emergência, a gente sabe que hoje em dia está comprovado até por estudo científico que aumenta a mortalidade do paciente. Então, assim, cara, eu acho que é uma coisa que deixa a gente chateado, sabe assim, quando é que as pessoas vão parar de pensar só no que traz o retorno financeiro, que seria mais direto aqui, e a gente vai começar a pensar em o que que eu vou diminuir de mortalidade? O que que vai ser melhor para o meu fluxo do hospital? O que que vai ser melhor para o meu paciente que está entrando ali? E a gente começa a passar a agregar mais valor ao paciente. O outro ponto, e aí que eu queria mencionar para a gente falar disso, que é Pedrinho, essa questão. antes de você dar essa virada, só queria fazer uma colocação sobre isso. Talvez quem esteja nos ouvindo,
acredita que essa sua fala seja relacionada só ao serviço os serviços particulares, né, saúde suplementar. Mas eu queria lembrar que isso não acontece só no ambiente do particular, cara. Isso é uma realidade, dos grandes serviços públicos que também aumentam metas de cirurgia, quimioterapia, e aumenta a lotação de UTI, de enfermaria por paciente que vem via ambulatorial e represa o cara que chega via departamento de emergência. E outro lugar que isso tem um impacto direto, que vocês 2 que estão aqui junto comigo sabem muito bem disso, que são as UPAs, cara. A gente tem visto um outro processo, que é dos grandes hospitais fecharem a porta, tudo bem, entendo, compreendo e acho que faz parte de uma estratégia, mas se um grande hospital vai fechar uma porta e esse fluxo vai ser redirecionado para as UPAs, a gente precisa de lembrar de também redimensionar a capacidade daquela UPA de fazer um atendimento. Vocês sabem bem disso, cara. Então, às vezes, pô, um grande hospital fecha a porta, agora vai tudo para a UPA. Aí a UPA que tinha 5 médicos tocando vai continuar tendo 5, só que vai sair de 500 atendimentos por dia para ir para 800. A UPA tá cheia, a UPA é ruim. Cara, espera aí, ninguém tá pensando no plano por um completo, entendeu? Aí queria lembrar isso. Por favor, Fernando. Eu acho que, só complementando, eu acho que essa questão da superlotação, né? Então vamos colocar assim, todos os seus desdobramentos, é um ponto negativo dentro da nossa especialidade, né? E eu acho que uma coisa que me pegou muito, e vocês já me viram falar aqui no Café com Emergência, particularmente vocês que são meus amigos, sabem o quanto que isso mexe comigo, que eu acho que é o quanto essa questão de trabalhar num lugar superlotado, de ter um risco assistencial elevado, traz um sofrimento moral para a gente que está trabalhando ali dentro. Então, a gente sempre fala, né, dessa questão do quanto isso é ruim para o hospital, o quanto isso é ruim para o paciente, mas isso é ruim para a gente também. E a gente menciona isso muito pouco, porque a gente fala muito pouco sobre isso, né? Desculpa. Só que a questão é o seguinte: quando a gente está lá, um departamento de emergência superlotado, a gente não tem nem cadeira para sentar o paciente, não tem leito para sentar o paciente. Cara, isso mexe muito com a gente. A gente não conseguir muitas vezes dar o básico pro paciente, né? De tipo assim, cara, não tem uma maca para deitar o vozinho que tá séptico, que acabou de chegar. Isso é muito triste. Isso é muito triste, sabe? Essa falta muitas vezes do básico que a gente pode fazer para um atendimento de um ser humano, né? Isso é uma coisa que me deixa muito chateado dentro da medicina de emergência. Eu tenho cada vez mais visto que eu tenho uma dificuldade muito grande de hoje em dia de trabalhar em lugares em que eu vejo que o risco assistencial é muito grande, sabe? Em que eu vejo que eu bato o olho aqui e eu faço, cara, isso daqui pra mim, eu tô vendo, cada canto que eu olho dentro dessa sala de emergência, eu tô vendo um risco assistencial muito grande, não só pra gente, mas também para os pacientes. E associado a isso também, não existe só um sofrimento relacionado ao paciente que muitas vezes está dentro do departamento de emergência que a gente não consegue dar o básico, mas também quando a gente dá alta para esses pacientes, né? Muitas vezes, cara, você vai lá, você faz um puta de um trabalho lindo, você estabiliza um doente grave e você consegue deixar ele redondo. E aí você sabe que você vai encaminhar ele para uma unidade básica de saúde, que esse cara, ou que ele precisa, sei lá, de uma consulta com um cardiologista, com um especialista, e você não vai conseguir ter essa consulta rápido. Você vai mandar esse cara e muito provavelmente vai passar uma semana, esse paciente vai voltar descompensado de novo porque ele não conseguiu fazer o ajuste medicamentoso necessário, porque ele não conseguiu ter uma equipe cuidando ele de perto, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente mencionar esses dois fatores, assim, porque eu acho que, para mim, dentro da nossa especialidade, foram duas coisas que me pegaram demais, sabe? E aí eu queria chamar o Lucão para falar um pouquinho sobre isso. O sofrimento moral, esse termo sofrimento moral, eu conheci com essa nomenclatura por você. Você que me apresentou com esse nome, é um sentimento que a gente, ou pelo menos eu também tinha e compartilhava com você no departamento de emergência, é que ter o conhecimento e ter habilidade não necessariamente vai ser aplicado no momento certo para o paciente e com o recurso correto, né. Então a gente acabava tendo ali o conhecimento, estudando, discutindo, debate de alto nível, chegava lá na hora de conseguir tentar aplicar ou colocar em prática, não conseguia, por alguma limitação do sistema. Então você ver desassistência por falta de algum tipo de recurso ou por superlotação,
é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Então, o sofrimento moral, ele acontece principalmente num serviço em que ele tem uma alta demanda, um alto fluxo. Aí você pode se perguntar assim, ah, tudo bem, então por que que você trabalha num serviço desse? Então por que que você não opta por trabalhar num serviço mais com menor fluxo, que às vezes ele vai ser mais cômodo para você trabalhar? Eu acho que essa é uma forma errada de pensar. Eu acho que nós, como emergencistas, temos que ocupar esse espaço. Então ninguém melhor do que a gente para poder ter e saber sofrer também nesse sentido. Porque a gente acaba adquirindo essa habilidade durante a residência, de saber sofrer, né? De aprender a sofrer menos no plantão. Então, o que diferencia muito do meu primeiro plantão de sala de emergência para hoje é o nível de sofrimento que eu tenho. A gente aprende a sofrer menos, mas isso não é bom. A ideia é que não tivesse sofrimento. Essa é a ideia. Mas hoje não é assim que funciona. Então, a desassistência do paciente, seja por falta do recurso que for, é uma coisa que incomoda e mexe com a gente, que é ainda uma limitação de toda a nossa especialidade e dos pronto-socorros, que é a realidade do Brasil hoje, não só do serviço privado, como do serviço público, que eu acho que isso se intensifica mais quando você trabalha num serviço público. Acho que é, sim, pior em relação ao serviço privado, por mais que a questão de capitalização do serviço privado talvez seja um pouco mais intensificada, né? Mas o profissional capacitado ele tem que estar nessa linha de frente, visando justamente trabalhar com o melhor que tem, para poder levar o melhor para o teu paciente, sempre pensando no teu paciente, e poder brigar e lutar por ter uma melhoria desse setor, desse recurso. Então, acho que a gente não pode fugir, não pode afugentar. A gente não pode negar que isso existe e procurar um serviço mais cômodo. Então, acho que é uma certa obrigação nossa fazer isso e trabalhar num serviço desse. Cara, eu acho que eu não tenho resposta pra não é bem uma pergunta, né, mas eu acho que eu não tenho uma posição bem definida se a gente deve ou não ocupar todos esses espaços. Com certeza, alguns deles eu tenho certeza. Ok, ficou ambíguo aí, né? Mas com certeza algum desses espaços nós temos que ocupar, porque só entrando nesse tipo de espaço é que a gente traz a mudança, né? A gente começa mudando isso aí aos poucos. Mas, cara, tem alguns serviços que isso é um problema tão sistêmico, tão enraizado, que talvez a minha opinião seja que a gente não deveria ocupar alguns desses espaços, porque por não ver uma chance de mudar no curto prazo. E é só sofrer, se expor a um negócio que traz consequências a longo prazo sem ver uma chance de mudança. Saca, Lucão? Não sei se você concorda comigo. Tem uns ali, cara, que eu acho que a gente tem que entrar e brigar pela mudança, mas tem uns que eu acho que, assim, parece que pelo menos a curto prazo é jogar a toalha, porque eu acho que precisa ver a mudança dos outros para que eles começarem a virar a chave. Eu Não sei, concordo com posso você, Rômulo. Eu posso acho que estar no errado, sentido Lucão. assim que eu acho que a gente Eu discordo em partes, porque a minha forma de ver é que eu acho que se a gente não se envolver com o serviço, a chance de ele mudar por conta própria, ou às vezes a chance de ele mudar por ele ver um outro serviço e achar legal, eu acho muito difícil. Eu acho que tudo bem, talvez nem todos tenham perfil de gestão, nem todos têm o perfil para poder assumir isso. Mas eu acho que quanto mais os emergencistas assumirem essa postura, assumirem essa posição, a chance de dar certo é maior. E nunca foi pensando a curto prazo. A ideia de você querer mudar um serviço, de você tirar algo que está enraizado, de algo que está aí há muito, muito tempo, ela vai dar trabalho, vai levar trabalho, vai demorar para isso acontecer. Então, não é um projeto que se vai ser a curto prazo. Então, quando a pessoa assume um projeto desse, ela tem que entender que é um projeto a longo prazo. É um projeto que você tem que colocar muitos outros fatores que não vai ser em curto prazo de fato resolvido. Eu discordo nesse sentido. Eu acho que você selecionar o serviço em que você quer trabalhar, você está tirando a oportunidade de outros serviços também, e de outras pessoas e de outros pacientes serem melhores tratados. Eu acho que a gente tem que assumir sim essa postura, principalmente quem tem desenvoltura, quem tem habilidade para lidar com gestão. Eu acho que é um caminho que tem que ser abraçado sim, e independente do local. Eu acho que tem locais que são mais fáceis, que você vai resolver isso a curto prazo, e outros não. Mas eu acho que a gente não pode selecionar isso. É muito fácil falar agora, né? Mas eu trabalho em vários tipos de serviços diferentes, em serviços em que me incomodam mais e que me incomodam menos. Mas eu acho que a gente tem que participar sim. Acho que não dá para abrir mão e escolher totalmente o tempo todo o serviço que você vai trabalhar. É uma visão minha, mas né? Eu é, só tenho uma posição eu acho que eu diferente de vou visão porque. Pode falar, eu Magrão. vou um pouco na linha do Rômulo, porque eu acho que assim, eu acho que
muito do que a gente discute aqui que seja problema relacionado à nossa especialidade é muito também por uma parte de cultura da organização, cultura do ambiente hospitalar. E quando a gente pensa nisso, cara, cultura foi uma coisa que eu aprendi, assim, acho que na marra, a gente é, é, é muito difícil de mudar de cima para baixo. Então, cara, a gente ali no pronto-socorro, mudando a cultura, a gente com certeza tem que fazer isso, a gente tem que lutar, a gente tem que estar nesse espaço, a gente tem que mostrar para as pessoas a importância da gente, né, valorizar o médico emergencista, de fazer as coisas da forma correta, de olhar a superlotação como um problema não só do departamento de emergência, de buscar diminuir risco assistencial, mas se você não tem alguém que está acima, que está na coordenação e que está valorizando essa mudança de cultura, o seu trabalho ele pode ir facilmente por água abaixo. Então, cultura organizacional muda-se de cima para baixo. Então, você tem que ter uma mudança de mentalidade de quem está na direção do hospital, de entender a valorização da medicina de emergência, a importância do médico de emergencista, que ele vai falar e atuar junto com o coordenador do departamento de emergência para entender também essa importância e aí lá na ponta a gente conseguir que o médico emergencista implemente isso tudo. Quando você não tem essa valorização por parte das instâncias superiores da organização, é muito difícil. Não vou te falar que é impossível, que é difícil usar essa palavra, mas é muito mais difícil. E aí eu acho que é muito do que o Rômulo falou, talvez eu consiga traduzir como ficar dando murro em ponta de faca, né, Romulo? Não sei se seria isso, né? Que eu acho que é uma coisa da nossa especialidade que também muitas vezes a gente fica dando muito murro em ponta de Morre. faca, cara. E aí essa questão é algo triste também, né? Porque a gente luta, 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 e às vezes a gente aceita condições de trabalho que nenhuma outra especialidade aceitaria, sabe? E a gente não coloca limite às vezes. Então, acho que o Rômulo falou, eu acho que é importante a gente aprender a colocar limite também. Porque se a gente só vai aceitando em troco de tipo assim, vamos, um dia isso daqui vai melhorar, um dia isso daqui vai ser melhor porque eu tô tentando implementar uma mudança de cultura. Mas, cara, a gente tem que aprender a colocar certos limites e esses limites não são só para nossa especialidade, são para o nosso bem como profissional, que a gente é uma das especialidades que mais sofre com síndrome de burnout, e também para o bem da segurança do paciente. Eu Concordo. concordo com você, só que a forma como eu vejo é que a gente tem que se envolver, não tem como. Porque como que o gestor, como que o coordenador lá em cima vai ver que vale a pena ter esse trabalho? É ter pessoas envolvidas e trabalhando, e mesmo que seja um trabalho de formiga, ponto a ponto, tentando melhorar isso. Mesmo que você não tenha ali uma educação continuada para a tua equipe, você elaborar um programa de educação continuada, você fazer um treinamento com a tua equipe que você está habituado a estar lá, mesmo que não parta da parte de gestão. Acho que tudo isso acaba mostrando para quem está lá em cima que tem que sim valorizar esse especialista. Então, acho que o caminho não é você selecionar ou você não se envolver. Acho que de alguma forma você, como médico emergencista, na fase em que você se encontra, que a gente se encontra, da especialidade, tem que acabar tendo algum tipo de envolvimento. E para você também ter a percepção que não necessariamente você precisa ser o coordenador do PS. Você também, como emergencista, futuramente, pode se tornar um coordenador maior, pode se tornar um diretor clínico do hospital. Você pode pensar em mudar estruturalmente de cima para baixo, nada impede disso. Mas eu acho que a forma como eles podem valorizar o emergencista é mostrando o trabalho, e não tem como ser diferente. E tudo bem você impor limites, você impor aquilo que você acha saudável para você, eu acho que tem que estar certo isso. Acho que é por isso que a gente tem que valorizar muito a abertura de mais vagas de medicina de emergência para ter mais especialistas no mercado para dividir essa responsabilidade. Eu acho que não é uma coisa que todo mundo tem que abraçar full time ali, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, num serviço em que você não está feliz. Mas eu acho que você ir uma vez e dividir essa responsabilidade com mais 5, 6 pessoas, acho que muda também. Acho que faz parte do momento da nossa especialidade. Talvez eu discorde Concordo. um pouquinho aqui com vocês. Eu não sei se está claro a forma como eu estou me expressando, eu não sei. Não estou falando que você tem que trabalhar num local onde você sofre o tempo todo, que você ganha mal, que você chega lá
e é agredido verbalmente, fisicamente por paciente, não estou falando disso, mas eu estou falando que tem que partir da gente um envolvimento maior nesses serviços mais críticos para a gente poder mostrar a importância do nosso trabalho para que isso um dia seja reconhecido. A gente sentar nas cadeiras de gestão, de coordenação e de resolução de fato de quem assina as coisas para uma mudança cultural e estrutural, não é fácil. Mas é que eu não penso que as coisas têm que ser fáceis ou que você tem que deslumbrar uma melhor a curto prazo é o que a gente tem que se envolver. Acho que tem que se envolver em coisas que são maiores mesmo. Eu acho que é o momento da nossa especialidade. A gente não está ainda nesse período de conforto de poder selecionar tudo que a gente queira fazer. Eu acho que a gente tem que abdicar um pouco disso e entender que a gente fez uma especialidade que, nesse momento, exige um pouco da gente. Cara, vou concordar e discordar dos dois. E a primeira vez que eu discordei do Lucas, eu tinha até pensado em falar pra ele aqui pra gente resolver isso aí na mão. Aí eu olhei pra imagem aqui e vi que ele dá uns 3 de mim. É melhor a gente continuar discordando sem chegar no consenso, hein? Pra quem tá só ouvindo a gente aí no podcast e não sabe, o Lucas dá uns 3 de mim, assim. O Lucas, durante a residência, ele ia pra academia 3 horas da manhã pra não perder o treino. É... Tá rindo que é É verdade, né? horário bom. Horário ainda tem É, movimento. Chega na academia tem bastante mas gente, por incrível que cara, vou pareça. concordar e discordar dos dois. Acho que o Fernando tá certo em alguns pontos, em dizer que a gente precisa de uma aceitação de quem tá de cima. Mas também concordo com o Lucas que para muito gestor mais antigo que não conhece a medicina de emergência, ele só vai perceber a nossa existência e passar a dar valor para nós a partir do momento que a gente entra lá embaixo e começa a fazer o nosso trabalho de formiguinha. Aí, Lucão, quando é que eu discordo de você e concordo com o Fernando? Cara, eu acho que tem e tal. Não sei se você experimentou isso, eu já experimentei, mas tem alguns serviços que eu acho que a gente entra e logo você percebe que, cara, não importa você fazer certo lá embaixo. O cara que tá lá em cima, ele quer que continue errado. Pra ele tá bom e, cara, não sei, às vezes tem gente que se beneficia disso, daquela bagunça que tá lá embaixo. Então parece que o nosso trabalho de formiguinha, ele não vale de nada. É o realmente dar murro em ponta de faca e aí eu acho que em alguns desses serviços realmente é melhor jogar a toalha e pular para fora, até que um dia as coisas mudem lá em cima, porque ninguém vai ficar coordenando o serviço para sempre. Mas eu percebo que alguns serviços, e, cara, opinião geral mesmo, não tô falando de nenhum lugar específico, é, cara, não adianta. O que a gente faz lá embaixo é a mesma coisa que nada. O cara não quer que mude, não é do interesse da instituição ter uma melhora no departamento de emergência, e aí eu não sei se vale a pena o Não se tem um sofrimento. projeto para o pronto-socorro, né? É. E assim, não é nem que não se tenha um projeto, porque muitos não têm o projeto, mas quando você chega, mostra o seu trabalho, a chave do cara pode virar lá em cima, entendeu? Então tem alguns lugares que o departamento de emergência tá largado, mas você chega e mostra pro cara e fala: olha só, seu gestor. Você sempre ignorou o departamento de emergência porque foi um setor que dá prejuízo, que é esquecido, mas se a gente fizer isso, 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 talvez dê lucro. Talvez não dê lucro, mas pare de dar prejuízo e aí o cara compra a nossa briga. Aí eu acho que é o lugar que a gente tem que aos poucos trabalhar. Mas tem lugar que você chega e você vai falar: olha só, seu gestor, se a gente melhorar isso, isso, isso aqui vai melhorar. O cara fala: cara, não quero. Sempre foi assim, pra mim tá bom assim, vou continuar pagando pouco, tendo o serviço bagunçado, fica se você quiser. Aí eu acho que nesse tipo de lugar é melhor procurar outro, sabe? E também tem um Mas ponto é isso, importante. concordo e discordo de vocês, e pra quem tá nos ouvindo é isso mesmo, cara. Nem sempre a gente chega num consenso, mas saibam que existem todas essas realidades, né? E Cada um sabe muitos onde vai gastar a sua energia, cada um sabe aonde vai, mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode fugir. Depende se você escolhe um serviço mais problemático ou não, eu acho que faz parte da nossa especialidade. Então, não é falando que quem vai entrar na medicina de emergência agora obrigatoriamente tem que se envolver com isso ou trabalhar em locais que são assim. Mas eu acho que faz parte do momento em que a gente está, no cenário que a gente está. E aí eu acho Muito, que cada muito de um. agora. Exato, muito de agora. Quem for entrar aí bem depois, talvez não passe por isso ou passe menos, mas aí eu acho, Lucão, concordando com você, que cada um de nós que está nessa especialidade tem que tirar o seu plantão de uma vez a cada 15, talvez uma vez por semana, para fazer o trabalho de formiguinha no serviço que ainda não está organizado. Nós todos aqui trabalhamos em serviços bem estabelecidos, mas a gente tem que dar a nossa contribuição para continuar aumentando
pra especialidade crescer, né, Lucão? A ideia de você justamente mostrar o seu trabalho, eu penso muito em de encontro à medicina de emergência fora da cidade de São Paulo. Porque às vezes você trabalhando e morando em São Paulo, como é o nosso caso de nós 3, a gente trabalha a maior parte do nosso tempo em São Paulo capital. Então é mais difundido quem é um médico emergencista em São Paulo. Você tem várias Aham. residências, você tem vários hospitais, você tem vários expoentes da medicina de emergência que estão aqui em São Paulo. Você vai para o interior do interior, ninguém sabe que você ainda é especialista, cara. Ninguém entende qual que é o tipo de dinâmica da sua especialidade, o que que você é capaz de fazer, o que que você é capaz de entregar. Então, por isso que eu acho que a gente, pensando em abraçar serviços, mesmo que são críticos e caóticos, faz parte da nossa especialização também. Porque eu acho que a gente tem que acabar mostrando que a gente economiza recursos, que a gente talvez reduza o prejuízo que o pronto-socorro possa estar causando, que a gente entenda como que a gente faça a gestão dos leitos para isso. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode pensar que é só São Paulo, tem que pensar que muito fora de São Paulo ainda é muito rudimentar ainda a medicina de emergência e tem que mostrar do que a gente tem de domínio, de especialidade. O mato é alto. E digo mais, não é só fora de São Paulo, não. É porque nós 3 aqui trabalhamos nas grandes bolhas da emergência de São Paulo. Ah, pô, pega o hospital do lado aí que ainda não entrou nenhum de nós, que não tem nenhum emergencista. O mato é alto igual, cara. Tem muita coisa pra capinar até aqui dentro de São Paulo. E Por existe isso que eu muitos entendo que a gente tem locais que em abraçar. que, por exemplo, cara, que nem você falou, né, Romulo? Isso é uma coisa que também deixa a gente chateado, né? Que a pessoa que tá fazendo a escala ali só quer fechar a escala, independente do profissional que vai colocar. Então, não se pensa muito na qualidade, e às vezes essa pessoa até conhece o emergencista, sabe da importância, mas para ele tanto faz. Tipo, tá tudo bem, se continuar assim, tudo bem, se não continuar, se mudar alguma coisa também, sabe? Então, essa questão de não se ter um projeto cara, a nossa especialidade é nova, a gente não tem tanta gente trabalhando assim ainda disponível, né? Então é normal que isso aconteça, né? Mas, cara, hoje em dia você vê que mesmo em São Paulo, são poucos os serviços que realmente valorizam a ponto de escolherem a dedo, assim, sabe, os profissionais para estar lá dentro, porque é muito difícil você conseguir fechar uma escala com 100% de emergencista, assim, né? Não tem como fazer isso ainda. Concordo, concordo. É... Mais alguma coisa nesse tema aí eu posso mudar? Pode seguir. O que que você vai trazer pra gente? Cara, tem uma coisa que me incomoda muito na minha especialidade. Não sei dar nome, mas acho que o nome que eu daria é a sobrecarga cognitiva. Isso interfere muito na segurança do paciente. Cara, muito se fala já em segurança do paciente no centro cirúrgico, dentro da enfermagem, mas pouco se fala sobre segurança do paciente quando a gente está dentro do departamento de emergência e no estresse cognitivo do médico emergencista. Então, cara, é muito fácil você arranjar um monte de função para o médico emergencista, é papel para preencher, é trem para fazer, cara, muita coisa, e a gente não olha o quanto de coisa ao mesmo tempo um único médico tem que fazer, o tanto de decisão importante que esse médico tem que tomar, e isso não é bem dimensionado, entendeu? Cara, isso me Cara, velho. incomoda demais, porque a gente fica esquecido, cara, todo vocês aqui sabem muito bem disso, cara. De repente, pô, o casa cai, nego tá te cobrando de besteira, 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 e parece que o gestor só quer enfiar mais um papel, só quer enfiar mais uma besteira, e, cara, a hora que você tem que tomar uma decisão de que de fato importa, você tá tendo que decidir aquele negócio importante contra um negócio bobo e pode te levar a um erro, cara. E um erro que pode custar a vida de alguém, entendeu? Belíssimo tema, cara. Eu também acredito que muito dessa sobrecarga cognitiva, assim, tá relacionado ao fato da gente muitas vezes ser aquele multitasking, assim, né? Multitarefas, né? Então a gente consegue, né? Ali ao mesmo tempo e desempenhando várias coisas, né, e fazendo várias coisas, mas no final você nem pensa sobre o quanto aquilo impacta em tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, você está sentado lá no seu plantão, está sozinho, por exemplo, e tem 3 pacientes na sua sala de emergência. E aí você está lá evoluindo um paciente que já está internado.
E aí você está checando exames, você está preparando, fazendo a evolução dele no sistema, e aí entra o SAMU com um paciente grave. E aí você levanta, você parou de fazer o que você estava fazendo, então você parou aquele seu raciocínio que você estava fazendo, e aí você vai lá, é um paciente em insuficiência respiratória, você vai colocar um oxigênio nele, você vai abrir um protocolo sepsi, se eu não me engano, por exemplo, né, no caso, e aí você vai voltar lá pro computador para você, né, prescrever as coisas para ele. Aí você começa a prescrever. Aí você prescreve, faz a ficha de avaliação inicial, e aí aquela sua evolução que você estava fazendo, esquece. Aí do nada entra alguém de outro setor e fala só, doutor, precisa prescrever uma quetiapina para o paciente ali da observação. Você não pode prescrever que eu não achei o médico lá do setor e tudo mais. E aí, cara, você tá lá pensando na evolução que você estava fazendo, no paciente que chegou, no protocolo sepsis você tem que ir, e aí vem a quetiapina. Aí do nada o enfermeiro está do seu lado. Doutor, você lembra aquele paciente que a gente fechou o protocolo do ortorácico? Você sabe o nome dele? Você lembra o hard score dele pra gente colocar aqui na ficha? E aí você, tipo assim, três pessoas ao mesmo tempo, você já não sabe muito bem o que está acontecendo ali, tem muitas demandas. Aí você prescreve as coisas do protocolo sepsis do paciente. Aí você fala assim, pô, vou voltar para minha evolução do paciente ali. Aí do nada vem uma pessoa, doutor, você fez a carta do antibiótico? Aí você e aí eu acho que entra muito, né, nessa. A gente precisa ter uma melhor arquitetura das escolhas, assim, para o que a gente faz dentro da sala de emergência, a ponto da gente pensar em reduzir essa sobrecarga cognitiva. Porque tem coisas, cara, que só vão agregando mais trabalho para a gente, né, e estressando do que propriamente ajudando, né? E eu É, e às concordo que vezes é difícil isso, cara. são escolhas meio termo chulo, escolhas burras, entendeu. Então, sei lá, você citou um exemplo aí, a carta a carta do antibiótico. Cara, essa carta do antibiótico tem eu não sei se vocês conhecem, mas tem serviço que você prescreve antibiótico, você tem que colocar uma cartinha lá, porque que você tá colocando antibiótico, não sei o quê. Cara, surgiu com uma ideia boa de alguém por algum motivo, mas que na prática, muitas vezes, ela só sobrecarrega o cara que tá lá e te coloca em xeque numa outra escolha importante que você tem que fazer. Então será que realmente colocar uma carta de antibiótico para o médico que está na linha de frente, não sei o quê, é a melhor escolha, entendeu? Será que aquele protocolo sepsi que você tem que escrever isso, aquilo outro, é realmente a escolha mais acertada? Então eu vejo que algumas decisões de gestão, elas, assim, vamos deixar o negócio mais seguro. Põe um papel para o médico fazer. Nem sempre um papel para o médico da emergência fazer vai trazer mais segurança para o paciente, vai dar mais uma função para o médico, sobrecarregar ele de tarefa que não precisava, e aí ao invés de você ter mais segurança, você sobrecarrega o cara e põe o paciente em risco. Concorda ou discorda, meu amigo Lucas? Ou quer sair na mão para resolver isso? Não, dessa vez eu concordo sim. E eu fico pensando em alternativas para isso, em reduzir carga cognitiva. A ideia é essa, né? Então, reduzir carga cognitiva, quando eu também penso sobre isso, é a gente utilizar aquele raciocínio menos dedutivo e mais você reconhecer padrões, né? Isso te ajudaria. Só que a interrupção, eu acho que é talvez o maior problema. Porque você até pode criar fluxogramas, você pode criar anagramas, você pode colocar protocolos para tentar direcionar e fazer com que aquilo seja o mais seguro possível, mas nem sempre é o mais prático possível, como você disse. Mas quando eu penso em resolver isso, eu não vejo só se a gente dividir mais funções com outros colegas ou essas funções serem delegadas, eu não sei. Eu acho que a gente tem sim uma carga cognitiva grande e tem que tomar decisão, mas acho que a interrupção é o maior problema. Você está lá fazendo um POCUS à beira-leito, procurando alguma coisa, e chega alguém e fala assim: olha esse eletro aqui. Aí você vai olhar o eletro. Qual que é a chance de você olhar esse eletro com a mesma seriedade do que se você estivesse vendo um paciente com dor torácica na tua frente, sentado, olhando o eletro e procurando de fato alguma coisa ali? Então, eu acho que as interrupções são mais graves do que propriamente essa sobrecarga cognitiva que eu acho que a gente pode, conversando com o gestor e organizando o serviço, eu acho que a gente tende a conseguir melhorar isso, não é resolver, é melhorar. Mas acho que a interrupção talvez seja a pior das situações, porque você perde, igual o Fernando falou, toda a sua linha de raciocínio que você estava mantendo naquele momento. Você estava mantendo uma linha de raciocínio de fazer isso e aquilo, eu vou pedir esse exame. Quando não é incomum, você vai pedir uma bateria. Chega lá o paciente, você vai pedir o exame no seu sistema. Aí você estava pedindo exame por exame, que aí
tem que ter o quê? Você vai pedir um por um. Vou pedir hemograma, vou pedir ureia, creatinina. Talvez, enquanto você está selecionando e ticando, ou até digitando exame por exame, chega alguém para te mostrar alguma coisa lá da porta. Olha esse raio-x aqui. Aí você vai olhar o raio-x, beleza, olhou, deu a conduta, sugeriu alguma coisa, vai voltar para pedir o exame, esquece de pedir um exame que habitualmente você não esqueceria de pedir se você tivesse ali mantendo aquele direcionamento cognitivo direto ali para aquilo que você estava fazendo. Então, acho que, na verdade, o maior problema são as interrupções. É você perder a sua linha, o fio da meada do seu raciocínio em que você estava organizando ali para poder fazer. Isso é porque é um setor demandante, vai chegar coisas o tempo todo. A não interrupção talvez seja tão importante quanto reduzir a quantidade de serviço que ele pode estar exigindo do médico emergencista. Mas eu não sei como que poderia modificar isso. Não tenho Cara, eu acho que na uma percepção verdade de como. é super difícil mesmo, porque muitas das pessoas que estão fazendo a escolha ou implementando isso daí, elas estão mais olhando só para uma parte do problema, né? Que é tipo, cara, eu preciso, que nem o Romo falou, eu preciso garantir que esse antibiótico ele seja prescrito da forma correta e que, né, não tenha uso indiscriminado de antimicrobiano ou que envolva a segurança do paciente. Então, o cara assim, ó, vou criar um papel aqui que aí o cara preenche, né? Só que aí ele provavelmente não é o cara que tá lá dando plantão com, sei lá, 8 pacientes na sala, chegando mais três e que você tem que entrar com o antibiótico do paciente no protocolo sepse, idealmente até 1 hora, porque até o protocolo da instituição pede que seja isso. Só que o cara não para pensar que você ali sozinho, cuidando de todo esse ambiente, você pedir para uma pessoa parar de para preencher um pedaço de papel, o quanto que isso vai custar, né? Nessa questão da linha de pensamento e linha de trabalho dele, né? Então, é uma das coisas que também é muito difícil da nossa especialidade, que é, às vezes, quem está lá na coordenação não pisa o pé para ver como é que tá o departamento de emergência, para entender, cara, que fluxos aqui que podem ser melhorados, né? Como é que eu vou reduzir, né, a carga de trabalho das pessoas aqui para melhorar o fluxo das coisas, né? Eu posso dar um exemplo prático aqui de uma coisa que eu vivi durante a minha formação e que, cara, eu parei para pensar assim, eu falei assim, nossa, não é possível, né? Quando a gente tava lá no serviço para a gente poder solicitar os exames laboratoriais do paciente, tudo era feito, todos os exames do paciente eram etiquetados com uma etiqueta que tinha que preencher todos os dados à mão. Então você tinha que parar lá, quem coletava o exame, né? Geralmente os técnicos de enfermagem. Eles coletavam, sei lá, um protocolo sepsis, tinha 8 tubos de sangue, hemocultura, não sei o quê. Então eles tinham que fazer 8 etiquetas diferentes para aquele processo ali, para etiquetar todos os tubos. E aí eu olhava aquilo e falei assim, cara, mas os caras estão parando 10 minutos que eles poderiam estar trocando o paciente, que eles poderiam estar ajustando o acesso, que eles poderiam estar preparando uma medicação para preencher etiqueta. Não faz sentido. A gente existe hoje, não é de hoje, etiquetadora eletrônica, né? Então você vai lá, coloca o código do paciente, você imprime um monte de etiqueta, você vai lá e etiqueta o exame laboratorial do paciente. Olha o quanto que isso vai poupar, né? E aí, quando eu fui sugerir essa mudança dentro da instituição, co colo colocaram um monte de entrave, assim, né? Tipo, ah, não, mas já foi tentado fazer, teve um erro, que trocou o nome de paciente de um exame, que não sei o que, não sei o que lá. E aí você vê assim, cara, quem das pessoas que estavam decidindo isso estavam vivendo aquilo na prática para entender como é que funcionava aquele fluxo? Ninguém. Então, se o gestor ele não levanta para ir lá ver o que está acontecendo e se propor a entender e melhorar aquele fluxo, muitas vezes vai ficar difícil daquilo mudar. É, concordo com o Fernando, cara, tem um pouco de decisão da gestão que não é muito voltada pra prática, né. Vou compartilhar com vocês aqui um caso que eu tive uma vez. Eh, Cara, fiquei sabendo de um serviço em que houve um evento adverso grave, que chegou um paciente com infarto com supra, fizeram um primeiro eletro, que não tinha um supra,
paciente manteve dor, repetiram um eletro, tinha um supra, repetiram outro eletro que tinha o supra, e esses 2 eletros suprados, cada um tinha o carimbo de um médico diferente. Mas nenhuma conduta foi tomada quanto a esse supra. Era um supra muito clássico, não estamos falando de padrão OCA, de nada disso. Supra que a gente aprende a ver na faculdade mesmo, e que aqueles médicos, eu pegando o eletro, falando para eles: "Cara, o que que você acha disso aqui?". Qualquer um dos 2 médicos teria, eh, conduzido como infarto. Esse paciente foi de alta, suprado. E, cara, o que que provavelmente aconteceu é que os 2 médicos carimbaram os eletros sem de fato dar atenção para esse eletro, entendeu? E aí foi se discutir quais eram as possibilidades para aquilo não acontecer de novo. E essa instituição, ela tinha um protocolo de dor torácica que você tinha que fechar. E o protocolo, ele foi fechado em cima do primeiro eletro, que era um eletro que ainda não estava suprado. E aí quando eu vi aquilo, eu falei: "Cara, eu conheço os 2 médicos e eu sei que eles, podem ter até carimbado os eletros, mas nenhum dos 2 parou para ver aquele eletro com atenção". Eles ficaram ancorados no primeiro eletrocardiograma que não tinha nada. Então, assim, vamos evitar que isso aconteça? Vamos fazer o seguinte, eh, ao invés, eh, vamos colocar de alguma forma para que o médico ele descreva o eletro quando ele for avaliar, assim, que tem algum lugar que o médico tenha que avaliar e parar para ter um tempo, então fazer com que o médico tenha um tempo para olhar aquele eletro. E aí uma das decisões foi que não, que isso não seria bom não, que vamos fazer o seguinte: agora todo paciente, para fechar o protocolo de dor torácica, 2 médicos vão ter que ir lá olhar o paciente e fechar o protocolo. Mas, cara, qual que é a chance disso na prática funcionar, entendeu? Eh, Já tivemos um caso em que 2 médicos olharam o exame, carimbaram e o paciente passou. Por quê? Porque eles carimbaram sem dar atenção. Eu tô no dia a dia, eu sei como funciona. Se você falar que 2 médicos vão ter que ir lá olhar o paciente, o que vai acontecer é que você vai ter carimbo de 2 médicos sem que ninguém de fato vai lá e preste atenção no paciente. Então você às vezes coloca alguma coisa numa boa intenção, mas que na prática você sabe como é. Alguém só vai lá e, pô, vai dar um jeito de burlar aquilo, vai ser mais um trabalho bobo e ninguém vai de fato na raiz do problema. Então, qual era a raiz do problema? 2 médicos carimbaram o eletro sem nenhum deles irem lá e de fato ter avaliado o paciente. Então, a gente precisa de uma ferramenta para que o médico vá lá e examine o paciente. Se eu falo só para 2 médicos verem o paciente, 2 médicos vão continuar carimbando as coisas sem olhar, entendeu? Então, acho que falta um pouco de trazer as coisas para a realidade, e o emergencista sofre muito com isso, por viver num ambiente em que a gestão muitas vezes não é feita por alguém que entende as nossas dores. Mas aí você sugere o quê? Você sugere ter mais contratações, mais emergencistas, uma pessoa a mais para poder ajudar nesses casos? Ou você tem alguma outra proposta? Porque a minha forma de ver é assim, ó, vamos ver, um protocolo de dor torácica. Você vai tirar uma senha diferente, você vai abrir um protocolo de dor torácica, esse paciente ele vai fazer esse eletro em até 10 minutos. Em tese, como o guideline fala, esse eletro tem que ser avaliado por uma pessoa capacitada, não um especialista, mas uma pessoa capacitada, até 10 minutos juntamente dessa dor torácica. E Uhum. talvez o médico que num pronto-socorro tenha a melhor capacidade para poder olhar isso, seja um emergencista ali na sala de emergência para poder olhar isso. E não necessariamente o médico da porta. Não que o médico da porta não tenha capacidade para isso. Nós estamos falando, talvez, aquele que teve mais contatos com eletros isquêmicos ou com eletros alterados, ele tende a ter um pouco mais de habilidade para poder ver isso. Tanto dinâmica para poder ver isso, quanto assertividade nisso. E tudo bem. E aí esse eletro vai cair lá na mão do emergencista. Ele abre 20 eletros na porta, todo mundo com dor torácica, o emergencista vai olhar 20 eletrocardiogramas durante o teu plantão, mais a carga cognitiva da sala de emergência. Não sei. Não é talvez o melhor caminho, mas faz sentido de ser o melhor caminho, porque ele vai ser avaliado pelo melhor especialista que talvez esteja disponível lá. Mas nem sempre ele vai avaliar conforme ele deveria avaliar pelo excesso de carga cognitiva. Tudo isso é compreensível, mas o que que você sugeriria, qual é a sua sugestão para poder melhorar essa situação? Porque eu não sei olhando do lado da gestão e para o melhor do paciente, não é a melhor opção você fazer isso. Mas é o que você falou. Quem está convivendo no pronto-socorro sabe que na prática é diferente da teoria, né? Mas Concordo, mas olha que só, que você por exemplo, traz? nesse caso, um dos médicos que carimbou
o eletro com supra, era o médico do departamento de emergência, que era um médico experiente e facilmente teria identificado aquele supra se ele tivesse visto o eletro com atenção. Cara, é uma sobrecarga cognitiva adicional eu pedir para que o emergencista avalie a dor torácica. É uma sobrecarga cognitiva. Aí a gente precisa dimensionar. Cara, se não tá bem dimensionado, não adianta, não vai funcionar. Agora, uma vez que eu dimensionei, eu também preciso que esse cara olhe com atenção o eletrocardiograma. Não adianta que o meu protocolo seja simplesmente o cara carimbar o eletro e tá visto, entendeu? Eu tenho que fazer com que o médico olhe. Então, assim, cara, meus médicos não estão olhando o eletro. Por que que eles não estão olhando? Será que eles estão sobrecarregados? Se eles estão sobrecarregados, eu preciso pensar em como diminuir essa sobrecarga. Agora, se eu também não faço uma ferramenta com que o médico tenha tempo e tenha onde analisar, porque assim, cara, se eu ponho um protocolo, Lucão, que é assim, ó, você tá lá fazendo seu plantão na sala de emergência, fazendo alguma coisa, alguém chega e fala assim: "Doutor, olha esse eletro aqui e carimba pra mim". O que que você vai fazer? Cara, na correria você só vai bater o olho: "Ah, tá normal", pá, carimba. Ou às vezes você nem vai olhar, cara. Você: "Ah, é, não", pá, carimba e vai, alguém carimba e beleza, entendeu? Pô, se você quer que o cara realmente olhe, e se a falha foi em os médicos não estão olhando, põe uma ferramenta que o cara olha. O que que eu sugeri? Cara, nós vamos colocar um campinho aqui e vamos pedir para o médico descrever o eletro. Descrição básica, qual que é o ritmo, como é que se tem algum bloqueio, se tem algum desnivelamento de ST. Porque na hora que o cara para e escreve lá, olha, ritmo sinusal, ausência de desnivelamentos do ST, ele teve que parar para escrever aquilo. E aí talvez não aconteça mais do cara carimbar alguma coisa que ele não viu, entendeu? Você acha que se tivesse um Mas sei papel lá. desse, meio que sugerindo uma ordem para ele poder olhar? Primeiro ritmo, frequência, eixo, e ele vai olhando, ele lendo e procurando o que ele tem que ver no eletro, e às vezes nem escrevendo, mas umas caixinhas só Pode para ser você marcar um assinalar X. Pode, sinusal, pode ser. arritmia, fibrilação atrial, para você poder olhar, acho que talvez fosse mais dinâmico. Ou uma coisa que a gente Exato. está falando de eletro, né? Eletro, talvez a gente está, acaba que a gente está discutindo uma única parte, um único ponto de talvez aumento de carga cognitiva aqui. Mas o teleeletro não é nada mal também. Você ter uma alta equipe capacitada, não é aquele laudo prévio que alguém dá um laudo automático, uma IA dá um laudo automático. Tô falando tipo assim, ó, você contratar um serviço de teleeletro para que esses eletros da sala de emergência sejam laudados em até 10 minutos por essa equipe. E aí ela é sinalizada num sistema conforme classificação de cores. E aquele eletro para aquele sistema cair numa cor vermelha tem que laudar em até 10 minutos. Você acha que essa pessoa que está fazendo exclusivamente só isso não teria uma chance maior de olhar esse eletro com mais cuidado? Também era uma possibilidade também de Seria sugestão. seria uma exato, seria uma alternativa. É isso aí, concordo com você. Fernando, Não, eu estava pensando aqui, vocês falando, e aproveitar, né, que a gente tem 3 pessoas aqui que são assistentes, que estão na assistência, mas a gente também tem o Rômulo que está na gestão, né, cara? E E a gente está falando justamente dessa questão, assim, de muitas vezes o gestor não tá ali por perto para poder ver o que está realmente acontecendo no departamento de emergência, né? E eu acho que esse é um dos temas também que talvez possa ser um dos pontos negativos da nossa especialidade, né? Que é muitas vezes a gente trabalhar no lugar em que a gente não tem o apoio da coordenação, da gestão e que muitas vezes também não estão ali olhando tudo que a gente está fazendo, todos esses processos para pensar em melhoria, né? O Rômulo, como é que você faz na sua prática, cara? Porque eu sei que um dia lá você tá na assistência, no outro você tá na gestão, só que a gente tem muitos lugares em que as pessoas que estão na coordenação, né, que nem a gente falou, não estão muito interessadas em melhorar os processos, assim. Como é que você faz na sua prática, assim, para ter esse olhar do cara que tá na assistência e melhorar o fluxo das coisas e existe uma quebra de expectativa quando você tá na gestão, você vai tentar implementar alguma coisa e você não consegue implementar porque você precisa de algo que tá acima de você? existe ou se existe, cara, e aí eu queria dizer para todos vocês, amigos emergencistas que já terminaram ou fazem suas residências e só falam mal da gestão, cara, nem tudo é tão simples quanto a gente gostaria, sabe? Eh
eu, antes de entrar para esse mundo de gestão, tinha muita coisa que eu olhava e falava: "Cara, que porcaria, por que que o gestor não muda?". Tem muita coisa que precisa ser mudada e é fácil de mudar, tá, galera. Tô falando que é tudo desculpa não, tem muita coisa que a gente precisa mudar. Mas existem angústias nossas do dia a dia, cara, que quando você chega na gestão e você quer resolver, você descobre que não dá, cara, porque o sistema ele é muito mais complexo do que a gente imagina, porque realmente falta recurso, tem coisa que falta recurso, tem coisa que é muito difícil, que esbarra em lei, que esbarra em regulação, então nem sempre é tão fácil, tá. Tem muita coisa que eu queria mudar e, cara, ainda não consegui. Não consegui, eu sei que vai demorar, tem outras coisas que eu não vou conseguir mudar, e a gente vai trabalhando naquilo que a gente consegue primeiro. Mas o mundo da gestão ele é bem complicado, e a gente precisa cada vez subir mais, sabe. Porque o que que eu vejo, assim, quando você tá lá só na assistência, aí você fala: "Cara, eu precisava muito de um coordenador da emergência que fosse emergencista". Aí tu sobe pra coordenação da emergência, aí você fala: "Cara, não adianta". Precisava de um diretor de hospital que entenda o que eu tô fazendo para entender a minha angústia, porque agora eu tô aqui, eu preciso da ajuda do cara que tá em cima. Aí dali a pouco tu sobe pra não sou diretor de hospital, tá. Daqui a pouco você sobe pra diretor de hospital, mas eu sei, porque eu já entendi a linha, aí você fala: "Cara, não adianta eu ser diretor do hospital, eu preciso estar num cargo de coordenação macro", sei lá, sou diretor do hospital particular, mas ele é de uma rede, eu preciso subir para algum cargo da rede, ou eu tô no SUS. Será que eu não preciso de alguém na secretaria de saúde que entenda, alguém na diretoria regional de saúde? Então, os problemas eles vão subindo e como a emergência, como especialidade é muito nova, a gente começa a subir essas angústias para cargos mais altos de gestão que ainda não tinham subido. E quem está lá em cima na gestão provavelmente não tem o entendimento de emergência. Que essas pessoas que estão em cargos muito altos de gestão são pessoas mais velhas, com mais tempo de experiência. E eu entendo, afinal, é difícil alguém muito jovem chegar a um cargo muito alto de gestão, né? E como a especialidade é muito nova, poxa, as pessoas que estão há mais tempo aí, que vieram egressas de residência, não estão há tanto tempo assim no mercado, então não estão ocupando essas posições. E quando você sobe para gestão, cara, você continua batendo cabeça. É desesperador, sim. Eu sou gestor junto com outro colega, o Felipe. Tem dia que eu olho pro Felipe e falo: Felipe, o que eu tô fazendo, cara? Por que que a gente não desiste? Porque a gente tá tentando melhorar e não consegue, cara. Mas precisa continuar, senão não vai mudar, né. Exato, não, eu queria trazer porque eu acho que existe uma coisa da nossa especialidade que eu não sei se é um ponto negativo, se pode ser colocado como isso, mas a gente precisa falar, é que, cara, você vai ter uma quebra de expectativa, assim, muitas vezes e muito grande durante o seu trabalho, assim, com diversas coisas. Eu, eu lembro de muitas coisas, assim, né, durante a formação, de olhar e exatamente fazer que nem você falou, né? De tipo assim, cara, mas por que que as pessoas não estão pensando nisso? É que nem, tipo, a questão da etiqueta lá, né, que eu falei. Eu falei, cara, por que que as pessoas não pensam nisso daqui? Por que que isso daqui não está sendo feito? É como se fosse uma coisa super fácil, simples e, tipo assim, na hora que foi ver, tipo assim, tinha que pedir pro setor de compra autorizar, e aí, cara, fazer o design, integrar com a parte de sistema para você conseguir imprimir. E, cara, você treinar as Nossa, pessoas a fazer da forma correta, sabe? Então, tipo assim, às vezes a gente acha que vai ser super fácil, tranquilo, e na verdade envolve um monte de instância, né? cara, tipo, vou dar um exemplo de ontem, tá. Ontem eu estava de plantão na UPA, lá eu sou assistente, e tinha uma R1 rodando comigo, a Gi. Pô, Gi, muito bom o plantão de ontem, valeu, altas emoções, se você estiver ouvindo aí. Eh E aí, cara, ontem a gente estava sem cirurgião e sem ortopedista na UPA. Eh, a UPA, vocês conhecem a UPA que eu trabalho, lá parte da escala é CLT, e eu não sei se os 2 cargos foram a galera que pediu demissão, tinha alguém de férias, eu não sei exatamente o que, mas eu acho que pelo menos o cirurgião eu sei que ele tinha pedido pra sair, pediu demissão e ainda não tinha entrado outro cirurgião. E aí a residente olhou pra mim e falou: "Cara, que absurdo, como é que a gente tá sem cirurgião?" Eu falei: "Cara, tá sem". Ela: "Mas tem que mudar, precisa arranjar um cirurgião".
"Por que que não tem?" Falei: "Cara, que o cara se demitiu e ainda a gente não conseguiu outro". "Mas não conseguiu por quê?" "A gente tem que tornar esse cargo mais atrativo então. O que que tá acontecendo?" Falei: "Cara, porra, ótimo, eu preciso tornar o cargo mais" e não tô falando que ela tá errada, ela tá tendo a mesma indignação que eu já tive em algum momento lá atrás. Mas eu já fui coordenador de uma UPA. Pô, é uma UPA terceirizada, eu sei como é que funciona. A prefeitura paga uma OS por um preço definido, essa OS tem que contratar alguém e, pô, lá já paga muito bem, vocês sabem que o salário lá é bom. Aí, cara, se o sala com esse salário ainda não conseguiu alguém, a OS não tem autonomia de aumentar o salário para conseguir alguém, porque esse salário está vinculado a um contrato. Então, assim, cara, tem que entrar a secretaria de saúde do município no meio para mudar se isso não funcionar. Então, assim, vai levar tempo. Esse cargo vai ficar em aberto para sempre? Não, daqui a pouco alguém entra, mas eu não consigo acelerar esse processo para alguém entrar. Então, tem algumas coisas que você fica amarrado e só depois que você entra nesse mundo é que você vai entender o quão complexos os problemas são. Próximo passo, alguém traz outra coisa aí. Lucão, chama. Talvez uma das coisas, quando começamos o esse bate-papo aqui, a pergunta inicial foi qual? Foi o que te deixa descontente, né, qual que talvez seja uma desvantagem da medicina de emergência. A gente está falando só de questões mais estruturais, fluxos, né. Uma das coisas que eu trago é o não reconhecimento da nossa especialidade ainda perante a outros colegas médicos. Eu acho que é uma situação que a gente passa menos do que os nossos do que os anteriores passaram, né, mas eu acho que é uma coisa que habitualmente a gente acaba passando aí, a dependendo de como a gente chega no serviço, ainda mais se você é um dos primeiros que chega, se você é um cara questionador dos protocolos e dos fluxos. Que vocês tendem a falar sobre essa parte em si? Cara, eu acho que a gente já mencionou isso daqui diversas vezes, mas sempre é bom a gente bater um papo de novo sobre isso, né? E eu acho que ainda mais agora, né, Lucão, a gente se formando e a gente tendo contato com outros serviços aí, né? Serviços novos, porque muitas vezes quando a gente tá na residência, a gente vive muito aquela bolha ali, né? E a gente é, é, entende como é que funciona ali no hospital, mas a gente não conhece muito fora. E aí, quando a gente se forma, cara, e a gente vai aí pro mundão, a gente vê que isso é uma coisa que ainda persiste e realmente eu acho que é um ponto muito negativo da especialidade. Então, cara, você vai conversar com muita gente, né? Acho que eu e o Romulo estamos tendo contato com muitos médicos aí que se formam e que pensam em fazer medicina de emergência e que mandam mensagem pra gente, né? De tipo, ah, mas eu conversei com meu preceptor da faculdade que me desestimulou a fazer medicina de emergência. Ah, porque falou que eu ia viver só de plantão. Ah, porque falou isso, falou aquilo. Ou até mesmo, né, as pessoas que no próprio dia a dia, né, outras especialidades que olham pra gente e não entendem a nossa importância ali dentro do hospital. E não que as pessoas precisam ficar, nossa, batendo palma e ajoelhando pro médico emergencista. Acho que não é essa a ideia. Mas eu acho que é entender o- a importância da nossa especialidade e saber reconhecer o, o nosso trabalho ali dentro, né? Que é muito importante, assim como um, um cardiologista, um endocrinologista, um neurologista. Cara, eu sou muito da ideia de que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Dentro da medicina, até dentro da medicina de emergência, né? Muitas vezes a galera pinta essa imagem de que o médico emergencista ele é autossuficiente, ele consegue fazer tudo, ele não precisa do cirurgião, não precisa, né, do clínico, não precisa de mais ninguém. Mas a realidade, cara, é que sozinho a gente não faz nada. Então, muitas vezes a gente vai estar ali dentro do departamento de emergência com um paciente que tem uma fratura, a gente não consegue operar esse cara. E aí, cara, é muito chato quando muitas vezes você vai atender um paciente com isso e você vê que o ortopedista, né? Nada contra a especialidade, mas chega lá e tipo, julga o nosso atendimento, ou que não reconhece o bom atendimento que a gente fez, ou que, sabe, não valoriza o atendimento ali que muitas vezes, né, foi super importante pro paciente estar bem para ele conseguir fazer o procedimento cirúrgico. Então, realmente, eu acho que isso é uma das grandes frustrações, assim, da nossa especialidade, é que o reconhecimento ainda
é muito variado. Eu acho que aqui em São Paulo a gente vive numa bolha muito grande, porque a gente trabalha em centros em que existe uma cultura do médico emergencista, se não foi implementada, está em fase de implementação. Mas, cara, eu fico imaginando em outros lugares do nosso país aí afora, sabe? Que a gente sabe que pode nem existir médico emergencista, né? Que a especialidade nunca deve nem ter sido mencionada. Concordo. E aí o Lucas levantou a bola, eu quero ouvir mais sobre isso. Você só levantou a bola, agora compartilhe conosco a sua opinião a respeito. Eu acho que um outro caminho, além do que a gente estava falando que o médico emergencista ele segue de gestão, ele segue um papel também nos braços da emergência, é a parte educacional, é a parte de você lecionar, dar aula, preceptoriar. Eu acho que a partir do momento em que você também, se você entende que isso é para você, que você entende que você pode ter isso como também uma forma de trabalho, eu acho que é válido o emergencista também ocupar os cargos de quem dá aula de emergência nas faculdades, de quem está no PS lá e ensinando, preceptoriando alunos do internato, do quinto, do sexto ano, os residentes da especialidade de emergência ou de outras especialidades que rodam no PS. Eu acho que é uma forma de eles poderem avaliar e ver que o médico emergencista, ele é sim um espelho, ele é sim um reflexo de alguém que você pode sonhar em ser. Eu acho que carecemos muito de exemplos de médicos emergencistas na nossa formação como médico, não como residente de emergência. Eu acho que boa parte ou quase todas as residentes de emergência são coordenadas por médico emergencista e tem, pelo menos em sua grande maioria, a escala fechada por médicos emergencistas. Mas eu digo esse contato na faculdade, que é ali que vai formar e vai moldar, às vezes, a opinião daquele médico por todo o rumo da vida dele, porque é ali que ele vai acabar decidindo também a subespecialização e a especialização que ele vai ter. Então, acho que um dos caminhos é quem gostar, quem entender que cabe para você trabalhar dessa forma como preceptor, como professor de uma faculdade, de uma, do internato, eu acho que é um dos caminhos também que a gente tem que tentar seguir. Eu acho que é isso mesmo que você falou, assim, hoje a gente vive essa falta de reconhecimento pelos colegas de outras especialidades, né, e um pouco de uma cultura do de não existir o emergencista. Então, quando o cara da outra especialidade pegava o paciente que vinha da emergência, né, quando o cirurgião pegava um paciente da emergência, alguém pegava o paciente ali, ele não era manejado por um emergencista, ele era manejado por alguém muitas vezes sem formação, o cara menos experiente estava lá. Então essa galera das antigas tem aquela visão ainda de que, o primeiro atendimento é feito por quem não tem conhecimento, né. Eu passei por isso recentemente, tá. Eu estava num serviço que a gente faz o primeiro atendimento a tudo aí, e eu peguei uma fratura, cara, e pá, resolvi, não sei o quê, e chamei o ortopedista e falei: "Cara, acho que, pô, uma fratura assim, assim, assado, não sei o quê, isso aqui tem indicação cirúrgica". E aí o ortopedista me falou: "Pô, você é um clínico bom, hein, irmão? Não é todo clínico que sabe isso aí não". Aí eu falei: "Porra, velho, aí você tá me desmerecendo, né. Eu sei que não é todo clínico que sabe isso, até porque eu não sou um clínico, porra, eu sou emergencista, eu estudei essa porcaria, eu sei o que é uma fratura, faz parte da minha formação. Então, realmente, nem todo clínico sabe, mas eu não sou um clínico, eu sou um emergencista". E aí, daí que vem esse não reconhecimento muitas vezes, né, porque na cabeça do cara quem tá na emergência é o clínico, que não sabe trauma, que não sabe fratura, que não sabe via aérea, entendeu. Então a gente precisa que esse pessoal que está nas subespecialidades, aprendam quem é o emergencista, e isso deve vir ao longo do tempo aí com novos médicos, assumindo essas posições e médicos que desde a formação já saibam da existência do emergencista, né. Deixa eu levantar um tema polêmico aqui, remuneração. O médico emergencista é mal remunerado. É, eu acho que isso é muito variado e eu acho que novamente a gente vai a gente Depende, né. vai entrar a gente vai Resposta entrar certa. no ponto que, cara, nós 3 esse episódio, assim, vai ser muito baseado em opinião de pessoas que vivem uma realidade muito semelhante, né. E aí, seria interessante se a galera, depois que ouvir, pudesse compartilhar um pouquinho nos comentários aí, né, a opinião, porque a gente sabe que a gente, vive aqui em São Paulo e aqui realmente a gente vive nessa bolha de emergência, né. Então a gente tem muitos locais que já pagam bem,
e pagam mais para o médico emergencista, o médico que tem o RQE. Agora, cara, a gente mesmo tava aí no congresso recentemente, né, Romulo? A gente tava conversando com uma galera que veio do Brasil aí e falou de locais que são capitais do Brasil e que não tem distinção nenhuma do preço que é pago do plantão pro médico emergencista e pro médico generalista. E aí, quando você para analisar isso daí, você fala assim, pô, isso é uma coisa bem ruim, né? De você estar lá, você doou 3 anos da sua vida aí, né? De muito esforço, determinação e abriu mão de muita coisa para estar fazendo uma especialidade, você se forma e você não tem uma remuneração melhor, né? Então, muitas vezes o cara que vai estar lá pensando em fazer a especialidade vai olhar e falar assim, cara, para que que eu vou fazer? Se eu vou, tipo, vou ganhar a mesma coisa, então pra mim não é válido, né? Exatamente. Acho que para quem tá nos escutando aí, né, eu acho que tem muito campo, a especialidade cada vez mais vai ser mais reconhecida e conforme a gente vai ocupando os cargos de gestão, cada emergencista que entra quer valorizar mais a sua equipe, porque sabe da diferença que isso faz. Mas infelizmente, várias regiões do país, a cultura da emergência ainda não é forte e talvez o salário não vai ser diferente. Você não vai ter falta de oportunidade, assim, então entre o recém-formado e o emergencista, o cara sempre vai querer contratar o emergencista, mas talvez não te pague a mais por isso, a menos que você entre recebendo pouco, demonstre o seu bom trabalho, dali a pouco suba, entre num cargo de gestão e quando você estiver lá, você fala: "Beleza, daqui pra frente eu vou mudar essa realidade". Então a gente precisa dessa galera aí que é o que o Lucão falou, né. Mas tem um ponto, né, cara, eu acho que para quem quer ser milionário com medicina, talvez, a menos que você encontre algum caminho por fora, mas a medicina de emergência, pô, não reclamo, tenho minha vida bem boa, mas tem o seu teto, né. Outras especialidades aí vão te dar mais, então pô, sei lá, um cara que faz um procedimento aí, o cara consegue meter lá não sei quantos procedimentos no dia e ganhar R$ 100.000 numa semana, tá. Quem tá ouvindo isso aí, saiba que isso não é impossível dentro da medicina. A gente sabe que tem médico aí que tira R$ 100.000 por semana. Como emergencista, a menos que você vá para um ramo de educação e crie um grupo famoso, alguma coisa assim, você não vai ter o seu teto não é tão alto, mas você tem possibilidade de não ter que ficar dividindo o mesmo salário que o médico recém-formado tem. Fala sobre isso, Lucão. A forma como a gente acaba vendo isso, assim, tem que ter 2 formas de olhar isso, né. Primeiro, é olhar o salário médico do emergencista comparando com o salário mínimo, comparando com o salário médio da população, comparando com o valor, né, de outras especializações, não da especialidade médica, tá, de outras especializações de graduações que tem. Cara, o salário do médico emergencista, ele tende a ser muito bom ainda, comparando com qualquer outro salário. Então acho que aquele médico que fala que o médico emergencista, ganha pouco, eu acho que é porque talvez a ambição financeira dele e o objetivo financeiro dele seja um outro objetivo que talvez é atrelado a uma quantidade maior de dinheiro. Talvez essa pessoa também fez medicina por dinheiro também, ela escolheu aquela especialização por dinheiro. Quando você vai escolher a sua especialidade, na medicina de emergência é muito ainda do coração. Dentro de um centro maior, São Paulo, a gente não passa, esse tipo de situação que capitais ou cidades do interior passam, que é de fato você receber assim como um recém-formado ganha, ou receber o mesmo valor o que o médico que está tocando a porta recebe, ou que você tem atribuições extras, que você tem que fazer sala de emergência, porta, e ver a ambulância que chega também. Então existem muitas realidades diferentes de serviços, né. A gente aqui em São Paulo não tem como falar especificamente sobre isso, porque a gente não passa por isso. Acho que vocês o contato que vocês tiveram no congresso com o pessoal, creio que deve ser muito enriquecedor escutar deles que vivem disso, né, e entender deles o que que levou eles a fazerem medicina de emergência, né. Porque hoje ainda a gente fez, ou pelo menos escolheu a especialidade por gostar de tudo um pouco e gostar do cenário da emergência e gostar de trabalhar com emergência e vibrar e sentir tesão no que faz, do que propriamente escolher a especialidade por dinheiro.
Não sei se algum dia isso vai acontecer, acho muito difícil isso acontecer, mas hoje quem escolhe a medicina de emergência escolhe muito mais por uma paixão, inicialmente, pode ser que durante o processo você negue isso, que você desencante por alguma coisa, que você tenha contato com alguma coisa que te desestimule, mas talvez essa decisão inicial de você escolher a medicina de emergência hoje vai muito de você querer levar o melhor para o teu paciente e não necessariamente que você vai fazer isso para poder ganhar mais dinheiro. Você pode até fazer isso por poder querer dar um plantão com menor volume de pacientes, mas não faz sentido porque a complexidade é extremamente alta e sua carga cognitiva é alta e você vai cansar e fadigar mentalmente mais do que braçalmente você faria. Então, queria escutar de vocês qual que é a justificativa dessas pessoas que fazem medicina de emergência fora de um grande centro que não tem uma remuneração diferenciada. O que que leva eles a fazerem a medicina de emergência hoje? O que que eles pensam da medicina de emergência? Eles entendem ainda fazem por uma questão de estar se entregando ainda a uma melhor conduta para o teu paciente, ou eles têm essa percepção que futuramente vão ter uma atribuição financeira melhor, ou um status de alguma forma melhor? Como que vocês escutaram isso lá nesse último congresso de vocês? Pô, eu acho que isso é um ponto muito delicado aí pra gente conversar, porque realmente eu acho que eu também tenho essa mesma percepção que você, assim. Eu acho que quem vai para o mundo da medicina de emergência é uma pessoa que já não tá entrando mais, pensando muito na remuneração financeira. É óbvio que a gente tem que pensar que amor não paga boleto, né? Mas assim, cara, obviamente que com esse processo todo de abertura de faculdade de medicina indiscriminada, né? E essa galera depois aí indo para o mercado de trabalho, a gente sabe que tá cheio de gente que entra na medicina com essa finalidade pura e simplesmente financeira. Porque a gente sabe que uma profissão que é muito bem reconhecida, estabelecida e que tem uma remuneração, mesmo para generalista, muito acima da média da população. Então, quando você para pensar um salário mínimo hoje em dia, sei lá, 1.800, 1.800 e alguns quebrados, é, pô, uma pessoa às vezes trabalha um mês para conseguir um salário mínimo. Médico pode trabalhar 2 dias ou um plantão de 24 horas e o cara ganha o mesmo que uma pessoa ganharia num mês. Então, eu acho que existe muito isso que você falou, né? Eu acho que hoje as pessoas entram na medicina de emergência muito mais por essa questão de gostar da profissão, de querer melhorar a forma como elas avaliam e conduzem os pacientes, né? E quem tá nesses outros grandes centros, elas também estão muito por esse projeto, de tipo assim, cara, a gente sabe que tem muita gente que se forma em várias especialidades aí fora do Brasil e vem para São Paulo porque aqui a remuneração é maior. Fora do Mas tem Brasil? gente no Brasil, né, fora do estado, eu digo, e que vem para São Paulo porque aqui a remuneração é melhor, tem melhores condições de trabalho. Mas tem muitas pessoas que estão aí fazendo o movimento contrário também, né? Vem, faz aqui a formação em São Paulo e vai para algum outro canto, né? Vai levar a palavra da medicina de emergência, independente de passar a ganhar metade do que ganharia aqui, porque tem outros aspectos que para essas pessoas da vida são tão importantes quanto a remuneração, né? Qualidade de vida, né? Ou pelo propósito de levar a especialidade à frente, de fincar essa bandeira, né? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Romulo? É, eu diria pra quem tá ouvindo que é o seguinte, cara, se você fizer medicina de emergência, se você tá fazendo uma especialidade só pelo dinheiro, cara, quero fazer uma especialidade pra me aposentar com 35 anos, ganhar muito dinheiro, cara, talvez medicina de emergência não seja pra você. Agora, se você gosta de medicina de emergência, dinheiro não vai ser propriamente um problema. Você pode comprar uma briga de tentar levar isso para um lugar que ainda não tem essa cultura, passar por uma fase mais difícil até que tenha um reconhecimento, mas tenha certeza que existe a possibilidade de você ser bem remunerado vivendo de emergência, né. Cara, eu conheço um serviço que não é um serviço full voltado para emergencista, que tem muita gente que não
não é emergencista de formação lá, que o plantão da emergência tá pagando mais do que neurocirurgia, só pra você ter ideia. Então, pô, não é de tudo ruim, mas existem dificuldades sim nesse aspecto. E a gente entra em outro ponto aí também, né, turma, que, cara, a gente como médico, a gente também tende a elevar muito o nosso custo de vida, assim, absurdamente. E óbvio que você vai querer trabalhar e ganhar mais. Mas é que nem a gente falou, cara, comparado à remuneração de outras profissões, a gente ganha muito bem, independente da localidade em que você tá dentro do país, né? Então, óbvio que a gente tem que sempre lutar, acho que por uma remuneração melhor. Eu acho que isso é até essa questão, né, que a gente conversou bastante com a Maria Camila, né? A função, né, e a luta da Abramed é isso, é que, cara, imagina que legal daqui um tempo a gente chegar aqui para bater um papo, onde a gente vai falar que é obrigatório que todo coordenador de um departamento de emergência seja emergencista, que todo plantonista tenha o RQE de emergência, né? Que a gente consiga que a remuneração para essa classe seja diferente. Mas a gente sabe que hoje em dia essa não é a realidade. Então a gente precisa continuar lutando e falando tanto dos pontos positivos quanto negativos, passando a palavra da especialidade para a gente ver essa mudança. Exato. Que mais? Traz aí, Lucão. Outra coisa que te incomode. Eu tinha dito aí olhar, né, de 2 formas diferentes, eu disse só uma delas, que é olhar com base na sociedade, né, e a sua escolha profissional como médico depois formado, o que que você vai seguir, mas eu comparando com os outros colegas médicos, de fato, fica uma comparação diferente de ser feita, difícil até de ser feita. Porque pensando em medicina na parte financeira, hoje talvez a medicina não traga o ganho financeiro, independente da especialidade que seja, que tinha 20 anos atrás. Isso aí, acho que é nítido, acho que todo mundo, isso que é unânime em quem principalmente é médico mais antigo e compara com hoje. Entendeu que hoje a desvalorização da nossa moeda, do nosso dinheiro aconteceu de forma muito grande e não acompanhou o valor. Mas hoje, dentro da medicina, que talvez vai trazer algo remunerado ou melhor remuneração, são procedimentos. Então, você ganha pelos procedimentos e quanto mais procedimentos você fizer, melhor isso é visto, melhor é capitalizado por isso, né? A gente tem a nossa hora trabalhada para poder vender. A gente vende a nossa hora trabalhada. Então, pensar que medicina de emergência, mesmo num cenário a longo prazo, vai ser um cenário em que vai te deixar financeiramente equiparado às outras especialidades, acho difícil. Acho que a gente tem que alcançar, principalmente fora da bolha que a gente vive em São Paulo, é que os outros serviços te melhorem sua remuneração ou te pagam diferenciada, não que te paguem igual um outro especialista. O Rômulo deu um exemplo aí de um serviço em que você tem uma valorização da sua hora trabalhada ou do seu plantão de 12 ou de 24, qualquer que seja, maior do que um neurocirurgião, a gente acaba usando ele de comparação, ou essa especialização de comparação, porque é uma especialidade também de uma longa curva de aprendizado, de um longo período para começar a atuar no mercado, em que isso também tende a trazer um pouco mais de agregado financeiro a isso, né? A gente entende que todos os serviços que são geridos por médicos emergencistas, eles tendem a valorizar mais a sua hora trabalhada também, então trabalhamos em serviços em que a maior parte é gerido por médicos emergencistas que conseguem destacar um pouco melhor financeiramente, seja pagar um a mais no seu RQE ou tentar fazer com que a escala seja feita só com emergencista. E é um trabalho que, aos poucos, conforme for o tempo passando, acho que isso vai melhorando e vai te pagando diferenciado, mas não equiparado a outras especialidades. Justo. Cara, tem um outro tema aqui. Eh, cara, não é bem um lado ruim, mas é uma dificuldade da especialidade, que vocês vão entender bem, o que eu tô falando. Hoje a maioria de nós trabalha dentro das bolhas da medicina de emergência, em que você dá plantão com um colega emergencista, recebe plantão de um colega emergencista e passa o plantão para um colega emergencista. Mas quem quiser furar essa bolha, e eu já furei ela algumas vezes, cara, a gente quebra muita cara, é muito desconfortável, você se põe numa situação muito ruim quando você vai trabalhar num ambiente que não tem tantos emergencistas. E para quem quer fazer medicina de emergência e sair da bolha, tipo, pô, vim fazer medicina de emergência de São Paulo e partir para o interiorzão do país onde não tem um emergencista. É muito difícil, cara. Tudo que a gente faz parece um ZT.
aí você maneja o paciente de acordo com o que você viu lá no último guideline, põe em prática aquela conduta que é o que tem de novo, e aí a galera te olha e fala: "Mano, o que que esse mané tá fazendo? Parece que a enfermagem não acredita naquela conduta", o colega que chega critica, você pega um plantão de um cara que fez tudo aquilo com que você não concorda. Para quem quer furar essa bolha, saiba que você tem que ter muita resiliência, porque a gente traz um conceito novo de medicina e eu não estou criticando as outras áreas, é só que a emergência ela vive o conceito do médico emergencista. E aí, às vezes, quando você leva para fora, cara, isso é muito difícil, a gente é muito mal compreendido. Não estou nem falando de reconhecimento, mas de compreensão, assim, às vezes a galera não entende o que é que a gente faz. Eu acho que a gente é uma especialidade que aprende a ser muito resolutiva, né? Então, acho que tá muito no escopo do emergencista resolver problema. E a gente gosta de resolver problema desde da impressora quebrada até a bomba de infusão que não funciona, até o fluxo de alta do paciente, até a transferência do paciente, até o manejo fino, assim, das coisas, né. E realmente a gente muitas vezes entra em contato com um universo ou entra num cenário que nunca teve contato com a especialidade, que você começa a implementar algumas mudanças que sejam pequenas, assim, e isso parece gerar um desconforto nas pessoas, né. E de tipo assim: "Cara, da onde que saiu esse maluco? Por que que ele tá fazendo desse jeito?", né. E realmente já tive algumas situações assim que eu pude parar e ver assim, e falei assim: "Caramba, será que sou eu que tô fazendo alguma coisa muito errada?". A gente muda, né, e aí a galera continua naquela: "Pô, doutor, sempre foi assim". Não é porque sempre foi assim que precisa, né, galera, continuar assim. Fala, Mas eu acho Lucão. que entra muito nessa questão de mudança, cultural, assim, né, cara, que a gente bateu na tecla e a gente falou um pouquinho aqui. Isso, cada vez mais eu tenho visto o quanto que isso é difícil, assim. É, vai muito da lei do mínimo esforço para quem tá lá já, né, e pensar que já que vai fazer diferente vai dar trabalho, então vamos deixar do jeito que tá, vamos fazer da forma que tá. Mas também não quer dizer que a gente tira nenhuma conduta do chapéu também, né. O paciente ele é manejado assim, assim, assim há 20, 30, 50 anos pela fisiopatologia e você vai chegar com uma conduta fantástica que você vai tirar da cartola lá e vai meter um negócio diferente. Não é assim também. O emergencista a questão é que ele consegue desempenhar um papel de resolubilidade com mais recursos e eh, mais formas de poder ver o paciente, porque ele não vê o paciente só como um cirurgião vê, como um clínico vê, como um pediatra vê, como um cardiologista vê, como um ginecologista vê, a gente olha de uma forma global o paciente, dessa forma na emergência. Muito como o clínico geral também olha esse paciente na enfermaria, muito bem mais visto do que numa enfermaria individualizada de uma única especialidade. Acredito que o trabalho ele acontece de forma a longo prazo, como as outras coisas que a gente discutiu. Acho que não é a curto prazo que a gente vai ter uma perspectiva dessa mudança também. Pesado. Mas eu acho que é isso, né, Romulo? A Eu gente vou vai, vai. fala aí. Não, eu acho que a Não, gente pincelou muitos pontos aqui e eu só queria reforçar mais uma vez que é muito opinião pessoal aqui. Se a gente trouxesse mais 2, 3 pessoas aqui para conversar sobre o tema, provavelmente a gente teria visões diferentes. Se a gente trouxesse pessoas de outras localidades do país que trabalham em outros serviços, que estão, sabe, vivendo a medicina de emergência em outro ponto do que a gente vive aqui, a gente vai ter outros pontos para a gente falar, mas só que a gente quis trazer aqui um pouquinho dessa nossa visão e debater, né, com a galera. A gente quer que vocês tragam para a gente também essa discussão, né, que a gente quer ouvir quais outros pontos negativos que vocês veem na especialidade. E mais uma vez, não é para desincentivar ninguém a fazer a especialidade, continuar na especialidade, mas é para a gente saber passar para vocês o caminho. O que é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? Porque se a gente fica aqui falando, ah, cara, atendi aquele paciente, um trauma grave, que não sei o quê, manejei, estabilizei, o paciente voltou, vida social, tá trabalhando de novo. Cara, parece que a nossa vida é só isso, né? Só
é coisa boa e a gente enfrenta muitas batalhas e coisas que deixam a gente triste também, a gente precisa falar. Não, exatamente, cara. Acho que quem quer escolher isso aí saiba que vão existir muitas lutas pela frente, mas não só na nossa área, tá? Quem tá em dúvida, quem tá ouvindo aí e ainda não entrou, né? Porque nosso público ele varia muito. Tem desde o residente, o emergencista já formado e o cara que quer entrar na emergência. Quem ainda não entrou e tá querendo entrar, ou quem é residente, cara, todo mundo tem dificuldades. Vai conversar com os colegas das outras áreas aí, vão ver que eles também têm as angústias deles. Aos residentes que quiserem desistir da residência no meio do caminho, cara, pontos difíceis existirão, tá? Eu pensei em desistir da minha residência, eh, durante a residência. Acredito que você também, Lucas, em algum momento você falou assim: "Cara, o que que eu tô fazendo? Talvez isso não seja pra mim". Pensou? Ele ama o que ele Hum, faz, ele nunca pensou nisso. é difícil. Especificamente largar não, mas já questionei se talvez pudesse ser feito de forma diferente, mas largar a formação não. Acho que eu entrei muito bem vacinado do que eu ia lidar, e por isso que eu abracei a ideia tão da medicina de emergência e fui contra algumas opiniões de vocês aí no nosso episódio aí também. Não, você entrou macaco velho mesmo. Fernando, você já entrou sabendo de tudo ou tomou umas porradas no Não, meio do também não é caminho que você sabendo de repensou na tudo, né, vida? eu também não é sabendo Sabendo de de tudo, tudo, mas eu não sei até agora, mas é Não, espera aí, você já entrou tendo um bom panorama ou em algum momento você se surpreendeu e falou: "Mano, acho que não é pra mim, talvez eu deva repensar minhas escolhas"? cara, eu repensei, assim, eu já entrei tendo um contato, sabe, mas eu acho que eu tinha uma vivência muito esporádica. E ter o contato diário com aquilo e muitas vezes problemas estruturais repetidos e que influenciavam no cuidado do paciente, isso me deixou em certos momentos assim, me deixou muito triste assim e desincentivou querer continuar na especialidade, sabe? Eu acho que a residência às vezes é bom por causa disso, porque às vezes você tá num lugar, num estágio que, cara, você vai enxergar um monte de problemas, você vai viver aquilo todo dia e vai te fazer muito mal. Mas aí você olha e vê que vai acabar aquele mês e você vai para outro canto e aí talvez melhore e que aquilo também que você vive ali talvez não represente o que é a A realidade especialidade. da especialidade, né? Eu acho que é muito importante. Você falou dessa questão, né, dos residentes aí. Ah, cara, você tá pensando em desistir da residência e tal. Cara, conversa com pessoas que estão fora também da sua bolha ali, porque a gente, querendo ou não, dentro da nossa residência, a gente vive dentro de uma bolha. A gente começa muitas vezes a enxergar mais problemas do que coisas boas, né? Mais pontos negativos do que pontos positivos. E você conversar com outras pessoas, ter contato com outras realidades, pode te ajudar a entender que aquilo não reflete a totalidade. Exato, exato. medicina de Ó, emergência, eu acho que ela ainda é um projeto em andamento, um projeto positivo, um projeto que está vencendo, mas ela é um projeto. Eu acho que talvez você pensa em estar na residência, talvez não é esse o caminho, talvez você tenha que olhar ou a longo prazo, ou talvez você seria um baita emergencista daqui 10 anos, mas talvez o momento em que a medicina de emergência vive, talvez não é o ambiente para você, idealmente, que você pensa. Mas eu deslumbro uma melhora, eu deslumbro um futuro bom, um futuro promissor para a medicina de emergência, tanto para o reconhecimento da especialidade, quanto para todo esse contexto que a gente falou aqui, que talvez sejam empecilhos da área, em que eu vejo que vai um dia melhorar. A gente só tem que ter um pouco de paciência, mostrar trabalho, mostrar que o que a gente faz é uma coisa que a nossa formação nos capacitou a fazer, mas sempre com muita humildade, pensando que é a longo prazo esse projeto que tem dado certo, mas não é para amanhã e não é para semana que vem. Temos que ter um pouco boa. de paciência com isso. Ô, estamos quase partindo pro finalmente. Deixa eu fazer um rápido ponto negativo aqui pra quem tá ouvindo a gente. E por favor, tentem mudar isso no serviço de vocês. Tem uma coisa que me deixa muito puto na emergência: o convívio com barulho. Cara, pra que a gente atura tanto barulho, cara? Cara, poluição sonora é horrível, faz mal pra nós e para os nossos pacientes. Pô, segundo a OMS, a poluição sonora, ela é a segunda maior causa ambiental de problemas de saúde, cara. Cara, isso gera um estresse tão grande. Pelo amor de Deus, ajustem os alarmes dos monitores de vocês. Cara,
Que maluquice é essa, cara? É um pouco da sobrelotação, da superlotação também, né. Mas, cara, a gente vive num ambiente tão insalubre. Tem dia que eu vou pra uma sala de emergência lotada, com todos os monitores do universo apitando. Cara, aquilo entra na minha cabeça, e isso faz muito mal, cara, pra todo mundo. A equipe sobrecarrega, te atrapalha a tomar decisão, te estressa, você chega pior em casa. A longo prazo isso faz muito mal pra saúde e deixa os pacientes tudo em delírio, aí você não sabe por que que o vô tá gritando no fundo da sala. Cara, aquela porcaria daquele monitor apitando o dia inteiro, deixa qualquer um em delírio, bicho. E eu acho que a Desabafei, a outra obrigado. coisa que a gente precisa fazer também não é só pensar nos monitores, mas também na nossa postura, né, como equipe, porque muitas vezes, né, fica lá uma galera, né, da equipe médica, equipe multi, conversando, gargalhando, falando alto, né, não tendo a mínima noção do paciente que está enfermo ali, muitas vezes passando pelo melhor momento da vida dele, e a gente tá lá, né, dando risada, contando um monte de coisa, fazendo piada, né, e sem o mínimo de apreço também a essa questão toda que você falou, né, do barulho e do silêncio que é necessário ali para e isso trabalhando em UTI hoje em dia, eu vejo, cara, tem muito paciente que chega à noite e comenta, né, de tipo assim, cara, essa noite eu não consegui dormir nada porque a equipe ficou conversando alto a noite inteira. Então imagina o cara lá, que ele já passa o dia inteiro ali, muitas vezes num cenário em que tem um paciente agitado, falando alto, em delírio. Aí o cara fala assim, nossa, vai chegar a noite, eu vou descansar. Aí vem a equipe e fica falando alto o tempo inteiro. Cara, isso é muito desagradável. Bom ponto levantado. Isso quando a gente tem a percepção do barulho, né, porque o que que acontece, às vezes você tá nesse cenário, você vai mandar um áudio pra alguém, você manda um áudio, pá-pá-pá, pá-pá, e você fala assim: "Ó, vou dar uma escutada nesse áudio e ver o que eu mandei". A hora que você escuta o áudio, a poluição sonora no fundo do áudio é absurda e você nem estava percebendo. Você fica meio que calejado com o barulho que tá acontecendo lá, só que isso, intrinsecamente, para o nosso organismo é muito ruim. Pode ser que naquele momento não esteja incomodando, mas o subconsciente tá incomodando e tá gerando desconforto. E uma outra forma da gente não valorizar os alarmes. Quando a gente não ajusta os alarmes, a gente não valoriza os alarmes. Ah, porque tá sempre pitando. Aí você só vai dar atenção quando tem um apito diferente. Mas a princípio, quando tá fazendo barulho, você nem liga, porque já é assim o ambiente, já estava assim, então é uma coisa que a gente tem que buscar mudar. Então, quando a gente vai fazer aquela nosso round, quando a gente chegar na sala de emergência, vai dar aquela passada geral de olho nos leitos, acho justo a gente ajustar a monitorização proporcional àquilo que o paciente tem. Ah, tá com droga vasoativa. Pô, não tá podendo puxar pressão de 15 em 15, 20 em 20 minutos. Você não tem uma PAI, mas você tem que otimizar essa monitorização. E ajustar os alarmes faz parte disso. Tanto do monitor quanto do ventilador também. Para justamente quando ele apitar, ele ser relevante e te chamar a atenção para você justamente buscar ativamente se tem algum problema com aquele paciente. Porque se isso vira parte da tua rotina, você não utiliza isso como uma ferramenta, inclusive, para diminuir os riscos do teu paciente. Exato. O Cara, eu acho que eu quero comprar um daqueles aparelhinhos de medir barulho, assim, sabe? Que eu tenho certeza que tem hora que a sala de emergência ela tá com mais barulho do que um avião decolando. Tenho Não, só certeza vai te disso. deixar frustrado, não faz isso Qualquer não. hora eu vou fazer. E eu não tô falando na hora da intercorrência, tá bom, galera? Porque quando tem intercorrência, pô, tem hora que você tem que dar um comando em voz mais alta e tal. Nem era pra ter tanto barulho durante a intercorrência, porque barulho demais durante a intercorrência é conversa paralela. E rola. Eh, mas eu acho que tem muito barulho desnecessário. Só esse adendo pra gente fechar aqui um dos episódios mais longos que já gravamos, né, Fernando? Meu café acabou faz tempo. É isso. Cara, eu acho que falamos muitas coisas. É um episódio aí, mais uma vez, eu repito, não é para desincentivar ninguém, é para trazer a realidade da especialidade e para que a gente possa ter mais conversas sinceras, né? Porque eu acho que é isso também que fortalece ainda mais a especialidade. Pô, eu agradeço demais aí vocês dois pelo papo e, pô, a gente já perguntou pro Lucão, né, uma habilidade que ele acha essencial pro médico emergencista, né, Romulo? E agora, o que que a gente faz com ele? Hum, Lucão, vou te perguntar uma coisa aqui então. Na sua opinião, qual é o problema que todo médico emergencista tem que estar pronto para lidar? O que que qual a frustração que o médico emergencista tem que tem que saber lidar, assim, tipo, o que de errado todo médico emergencista vai encontrar e tem que saber lidar?
com pronto-socorro superlotado, que eu acho que foi o primeiro tema que a gente abordou. Eu acho que talvez seja o problema em que você já tem que entrar sabendo que você vai saber lidar. Não vai esperar que seu plantão seja calmo o tempo todo, até porque não é essa a realidade de como se encontra o serviço. Então, eu acho que o maior problema em si, que você já tem que entrar aí sabendo que você vai lidar, vai ser com salas de emergências aí, com um volume de pacientes desproporcional à quantidade de espaço e leitos disponíveis. Mais uma agora, hein. Da outra vez que você veio aqui, acho que a gente perguntou o Fernando, porque eu não estava, qual é um caso que te marcou, que a sua atuação funcionou. Agora eu quero outra. Me passa um caso que te marcou, que você não conseguiu um bom desfecho por uma falha sistêmica, porque você via o que tinha que fazer e aí você quebrou a cara e você voltou para casa triste que: "Pô, hoje o sistema não deixou eu fazer o que eu queria fazer". Sem muito florear, sem muito falar detalhes do caso, mas foi um politrauma grave que eu peguei. Eu fui abrir um protocolo de transfusão maciça e o hospital não era acostumado a ter um protocolo bem definido de transfusão maciça e os recursos não desceram e não chegaram de forma que a gente esperava para um protocolo de transfusão maciça e infelizmente o paciente acabou não tendo o desfecho que a gente esperava por uma falha de fluxo do processo. Isso aí fez questionar que você estuda sobre trauma, você faz curso, você se capacita, o exemplo do trauma que eu estou dando, porque foi nesse contexto, né. Não adianta você ter toda a sua habilidade e desenvoltura para atender um trauma e saber manejar um trauma grave, se o choque hemorrágico acontece, você não consegue dar os componentes a tempo hábil e da forma correta como tem que ser. Então, eu esbarrei numa situação dessa, e é uma situação em que te frustra muito, porque você se entrega para aquele paciente e acaba que você vê que o sistema não te ajudou, e infelizmente o desfecho dele poderia ter sido diferente. Show de bola. É É isso isso aí. aí então, Fernando, né. Só lembra uma coisa aqui, Fernando, as opiniões que a gente deu aqui são de quem, Fernando? São opiniões apenas dos participantes e elas não refletem a opinião oficial das instituições que a gente mencionou aqui, tá bom, pessoal? Só para deixar bem claro. E, meus amigos, muito obrigado por mais esse papo. Lucão, segunda participação aqui, ó, você já, cara, cadeira cativa, hein? Com certeza vamos te chamar para os próximos e muito obrigado aí pelo apoio que você dá ao nosso projeto e por participar mais uma vez, irmão. Eu que tenho que agradecer aí, viu. Valeu, obrigado a oportunidade de estar aí com vocês esse episódio aí, com a dupla aí junto. A gente emitiu muita opinião pessoal aqui, né, então o que você falou é correto, as opiniões que foram emitidas aqui são de pessoas que estão vivendo e começando a sua jornada também como médico emergencista e tem essa noção agora nesse momento inicial da profissão. Daqui 10, 15 anos pode ser que seja diferente ou que o cenário mude. Mas muito agradecido de estar aqui com vocês, muito bom falar e ver vocês também. A gente tinha um convívio aí muito mais próximo durante o período de residência aí, que é um período muito engrandecedor, é muito bom estar aí falando com vocês 2 e podendo emitir um pouco daquilo que eu sinto, porque hoje a gente falou muito de sentimento, né, não só de opinião, mas de sentimento. Então valeu aí vocês 2 aí, um grande abraço. É isso, valeu a galera que nos escuta. Desculpa para quem tá ouvindo se de vez em quando a gente desviou um pouco do tema, mas isso aqui é uma conversa sincera, então foi opinião e nada ensaiado. E, pô, quem tá escutando, manda para um colega, compartilha aí, deixa sua opinião no comentário, a gente quer ver as outras realidades, o que vocês têm para falar. E quem tiver algum tema para sugerir, a gente tá aberto aí a ouvir e discutir sobre tudo que a gente puder, né, Fernando? É isso aí, galera. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify e YouTube. E não esquece de interagir com a gente quer realmente saber a opinião. Tem uma galera que manda mensagem pra gente lá no Instagram e é muito legal conversar com vocês, né? A gente recentemente recebeu, né, uma mensagem de um ouvinte nosso pedindo, né, para falar sobre pontos da especialidade, queria conversar com um médico emergencista para saber, né, porque estava pensando em fazer a residência, então espero que de alguma forma esse nosso bate-papo aí ajude quem tá seguindo nesse sentido. E é isso. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Valeu!